Paz e graça para você que está aí sintonizado no Se Não Vejamos. E chegou o dia, hein? Chegou o dia de responder as suas dúvidas a respeito do assunto mais polêmico da Bíblia, a escatologia. Costumam dizer por aí que a escatologia tem opiniões tão diversificadas que se você tiver meia dúzia de debatedores, você terá no mínimo 7 opiniões diferentes. Então, hoje é o dia de a gente falar um dos assuntos ligados à escatologia. Por isso, se você tem perguntas, dúvidas ou quer participar da conversa, desde já vai entrando aí nas nossas redes sociais. A pastora Tianinha está de plantão com o microfone aí na mão. Hoje ela vai poder ler as participações, perguntas e comentários dos nossos telespectadores. Pastor Luciano da Igreja Templo Vivo. Tudo bem? Graça e paz, pastor Eber. Graça e paz, Léo. Hoje o assunto vai ser quente aqui, porque é um assunto que dá pano pra manga. E estamos com 2 especialistas aqui, né? Você e ele. Mas eu quero já fazer a parte aqui que me cabe, que é falar do nosso canal. Primeiro que a gente tá muito contente, tá tendo uma crescente bem legal no canal. Com tão pouco tempo, né? Acho que tem o quê? Tem 2 meses dentro do nosso podcast já? Já tem 2 meses? Já 2 meses? Já. Hoje é o episódio 13. Então, 13º. 4, 8, 3 meses. 3 meses então de podcast. Com 3 meses de podcast, estamos aí com 700 e alguns inscritos aí. Estamos caminhando para os 1000 inscritos e queremos contar com a sua cooperação para a gente chegar nesse resultado. Lembrando que nós vamos estar fazendo aqui um podcast comemorativo quando bater os 1000 inscritos aqui. Vai ser uma festa, a gente vai fazer uma festa, vai ter um sorteio de alguns brindes bem interessantes, incluindo uma caneca do Se Não Vejamos. Vamos mandar gratuitamente aí para sua casa, você não vai pagar nada. Nós vamos mandar no seu endereço aí e vamos depois criar o modelo de sorteio que nós vamos fazer, tá bom? Então, seu papel é como? É primeiro curtir a página aí, né? Curtir o canal, deixar o like bonitinho, fazer os comentários, participar e também compartilhar com o maior número de pessoas para que nós possamos aí atingir muita gente e esse podcast aqui se tornar aí uma referência aí de podcast cristão, tá bom? Beijo no coração e fica até o final com a gente aí que a chapa vai esquentar aqui. O desafio é identificar o anticristo. Quem é o anticristo? Né? Qual a identidade dele, o que ele vai fazer, se é que ele já não está fazendo e por aí vai. E para tratar desse assunto, o especialista de plantão é o professor Leonardo Silva de Lima, né? Que dá aulas de escatologia. Seja muito bem-vindo, professor. Paz e graça, tudo bem? Paz e graça a todos, pastor Luciano, reverendo Weber. É um prazer poder estar aqui, né, e poder compartilhar desse assunto. Vou tentar contribuir um pouco, porque, na verdade, eu comecei a me aprofundar na área agora, faz pouco tempo, né? Nós estamos com a escola teológica ali na Igreja Apostólica Templo Vivo, e aí teve essa proposta da gente se aprofundar em alguns cursos, e eu peguei a escatologia, e aí nós estamos aí. Por quê? Alguém te deu escatologia ou você escolheu? Foi me dado e eu acho que é meio que Deus direcionando, porque logo quando eu me converti e que eu fui buscar a fé cristã, o primeiro livro da Bíblia que eu fui ler foi qual? Apocalipse. Credo? Eu já quis ir logo pro final, né? Eu falei, eu quero saber como é que é isso aqui, o que vai acontecer no final. Já quis saber o final. E aí eu comecei lendo o livro de Apocalipse. Não entendi nada, é lógico. É claro. Até hoje nós estamos tentando entender alguma coisa, colocar em alguma ordem. E eu creio que foi Deus que colocou aí no caminho mesmo. Fala um pouquinho da sua conversão, irmão. Da minha conversão? Como foi, quanto tempo? Quanto tempo? Eu não sou desses que costuma contar quanto tempo, não. Mas creio que tem mais de... Eu tô aqui em Extrema 10 anos. Deve ter mais que 15 anos que eu me converti. Você é da onde? Eu sou natural de Belo Horizonte e antes de vir para Extrema eu morava em Mariporã, São Paulo. Mudou para vizinhança. Só vim dali para cá. Profissionalmente, o irmão exerce qual atividade? Hoje eu tenho uma marcenaria, né? Trabalho com móveis planejados. Móveis planejados, o sonho dourado da minha esposa. Aí, ó. Olha, ó.
Deus está colocando resposta de oração, parceiro. A minha esposa é neopentecostal, então ela crê nessas coisas, entendeu? Sim. E o irmão é bem. E diga-se de passagem, viu? O trabalho do Léo é de alto nível, viu? Aliance Planejados. Vai ser um patrocinador aqui do podcast, logo, logo. Com certeza. Amém. Aliás, foi ele que fez a nossa mobília. Exatamente. Aí, ó. Tá aí, beleza, maravilha. Trabalha com móveis planejados. Exatamente. Que bom. É um aperfeiçoamento da profissão de Jesus, né? Ele Sim, era sim. carpinteiro, mais Sim. rude, assim e Sim, tal. sim, O irmão já é mais refinadinho. É, que hoje é os tempos modernos. Eu sou o carpinteiro moderno, né? A marcenaria é a carpintaria moderna. Tá bom, chama um marceneiro de carpinteiro pra você ver o que acontece. Bom, irmão, como é que é a sua interpretação a respeito do livro de Apocalipse? Você segue alguma daquelas escolas clássicas ou você tem a sua própria leitura? Como é que você faz? Eu acho que na escatologia em si, eu procuro manter minha própria leitura em tudo. Não costumo colocar rótulo e nem aconselho ninguém a ficar se colocando rótulos, né? A não ser que você estude muito bem, conheça e você consiga defender alguma posição, né? Fora isso, você tem que ler e deixar o Espírito falar contigo, né? Eu creio que é literal e é alegórico. Como a Bíblia por si só é toda assim. Ela tem as partes que são literais e tem as partes que são alegóricas. Então eu não me defino assim por inteiro por uma linha, não. Bom, assim, que eu conheça, não tem ninguém que defenda que o livro de Apocalipse é totalmente literal, porque aí Sim. ele teria Não tem visto de como. fato um monstro, né? De 7 cabeças e 10 chifres, ou de 10 cabeças e 7 chifres, nunca sei. Enfim, e essas obviamente, são figuras. O tema de hoje é sobre o anticristo. Se você tem dúvidas a respeito da identidade do anticristo, pode perguntar que o professor Leonardo responde. Está aí a pastora Josiane. Já tem alguma pergunta, pastora? Tem. Gustavo de Abreu. Boa noite. Não há como saber. Aliás, a Bíblia fala que ele nascerá ou será um demônio que entrará em alguma pessoa. E se um demônio entrar em uma pessoa que aparentemente morreu, imitando assim a Jesus que ressuscitou no 3º dia? Olha, quanta pergunta. Não, mas peraí. Vamos por partes, como Era diria só uma. Chico Picadinho. Não, pode fazer quantas você quiser. O professor vai responder uma de cada vez. A primeira pergunta é: Ele nascerá? ele vai ser um ser humano ou vai ser um demônio? Minha visão é que ele vai ser um ser humano. Ele vai ser um ser humano que vai vir e vai fazer parte ou de um sistema, né, onde ele vai ser o cabeça, mas ele vai vir em forma humana assim. Não. O espírito ele é, a própria palavra já fala que ele é um espírito que já pairava na igreja antiga e ele vem até hoje, e ele vem crescendo a cada dia mais. Né? Um espírito, sim. Tem um espírito do Peraí, anticristo. agora quem não entendeu fui eu. Quem que é o espírito? O espírito do anticristo. Ah, tá. Então o irmão crê que o anticristo será um ser humano cujo espírito é um demônio, é isso? Não, eu creio que o espírito do anticristo já paira, né? Como a palavra fala, a gente vai depois olhar os versículos, e ele vai se personificar em uma pessoa, né? Vai ter uma pessoa que vai comandar. O espírito dele, o que ele vai fazer na terra, já está preparando o terreno. E em breve ele será revelado. Essa ideia, é o Gustavo, né, que perguntou? Isso. O Gustavo fala de alguém que o demônio toma um cadáver, né, e o faz ressuscitar para emular a ressurreição de Jesus. O irmão crê em algo parecido ou vai ser alguém que simplesmente vai nascer como todo mundo? É uma pessoa que vai simplesmente nascer como todo mundo. A gente vai ver lá em Apocalipse que fala que ele vai ter uma ferida mortal e ele vai novamente retornar à vida. Eu não sei se ele vai chegar realmente a morrer ou se ele se vai ficar pelo menos na UTI, né? Muitos falaram que poderia ter sido o Bolsonaro com a facada e tal, né? Mas vai ser algo similar, né? Porque aí vai vir o falso profeta e eu creio que ele que vai fazer as maravilhas e talvez ele que venha restabelecer essa vida dessa pessoa. Então, mas pera lá. Vamos devagar. Apocalipse 13, que é o texto que o professor Leonardo está mencionando, fala de um monstro
de 7 cabeças e 10 chifres. É isso, 7 cabeças e 10 chifres. E uma das cabeças tem uma ferida mortal que vai ser curada e todo mundo vai ficar maravilhado. Maravilha. Pois bem, é uma das cabeças. Mas e as outras 7? As outras 6? Então essa cabeça mortal é o anticristo? Essa cabeça mortal é o anticristo. Como é que o irmão sabe? No Apocalipse 13, né? Isso. Vamos para o versículo. Acho que é o 6, eu acho. Não lembro direito. É o 3. Não é o 13 não. É capítulo 13 de Apocalipse, verso 3, eu acho. Vê? Vamos lá. Sim, isso mesmo. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e tal. No caso aqui, será que não pode ser, por exemplo, assim, é que nem a gente falou, até acompanhando um pouco aquele raciocínio daquela série da Record mesmo, né? Aquela montagem que foi feita em relação ao Apocalipse, como se o anticristo fosse sofrer um atentado no meio do seu governo. Ele sofreu um atentado, mas depois ia ser curado e ia ressuscitar de novo, enfim. E aí ninguém sabe como que é essa ferida, se é uma doença, se é um atentado. Então eu não sei agora o que o Léo pode falar sobre isso. Apesar de eu ser bem leigo nessa temática. Eu também. Fala, professor. Então, aí o versículo 4 diz assim: adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Tudo indica que essa besta que sofreu esse atentado, essa facada, esse ferimento de mortal, vai ser o anticristo, né? Porque o 4 complementa dizendo isso, né? Que todos seguiram ele, quem pode contra ele? O 5º continua dizendo: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Quem vai agir durante os 42 meses aos 3 anos e meio, né? O senhor tem que falar pertinho do microfone, antes que o Lineker dê bronca aqui. Durante a grande tribulação, quem vai ser esse que vai estar agindo durante 42 meses? O anticristo. Então, tudo indica quem foi esse que tomou a facada, né? Como está dizendo aqui no versículo, aponta para ele, né? Os versículos seguintes vai apontar para o anticristo. Certo. Então, cada cabeça dessas 7 seria uma manifestação desse espírito do anticristo que o irmão mencionou antes? Cada cabeça? Não. Cada cabeça, ele se refere a alguns reis que vão ser levantados. E depois o anticristo vai ser levantado do meio de um deles. Ele vai ser uma cabeça que vai ser levantada, um dos chifres, o chifre pequeno, que vai ser levantado no meio deles, e ele que vai ser o anticristo. Mas aí o irmão já está se referindo à visão de Daniel 9, né? Sim. Então, professor, o Gustavo, ele menciona, com base nesse texto de Apocalipse que o irmão leu para nós, que é possível, existe gente que pensa assim, o diabo, o espírito do anticristo, o demônio, né, vai entrar num cadáver, alguém que morreu, que todo mundo sabe que morreu, e fazer essa pessoa voltar à vida. Aí todo mundo fica maravilhado. Ah, a besta é imortal, né? Esse líder é imortal e tal. Quem quer ser semelhante a ele? Blá, blá, blá. Esquecendo que Jesus já ressuscitou há muito tempo, né? Sim. O irmão não acredita nessa possibilidade? Então, é como eu falei. Como ele vai receber uma ferida mortal, não sei se ele vai chegar a ficar morto ou não, né? Porque Jesus ficou morto durante 3 dias. Ferida mortal não significa que morreu, né? Não significa que ele morreu. Significa que ele possa ir para uma UTI e ficar ali na UTI por alguns dias ou algo do tipo. Não que ele vai morrer, né? É uma ferida mortal. Que ele poderia levar ele a óbito, né? Então a gente sabe que Satanás está sempre querendo copiar Deus, né? Ele quer sempre ser semelhante a Deus. Então, isso vai ser uma das técnicas, mas não que ele vai conseguir fazer igual. Eu creio que não vai ser, ele não vai morrer durante alguns dias para depois ser ressuscitado. Até porque se alguém morrer aqui, nós vamos sepultar ele, né? E no livro de Apocalipse, tem 2 pessoas que morrem e ressuscitam de verdade. As 2 testemunhas. As 2 testemunhas. Quem são para o irmão?
Quem são as duas testemunhas? Não sou capaz de opinar. Eu não sou do que que dá nome aos bois. Quem que você acha que é? Não sei. Mas muitos imaginam que sejam Moisés e Elias por uma única razão. Elias, porque os milagres que as duas testemunhas vão fazer são semelhantes aos milagres que Elias fez, né? E Moisés não. Porque seria... Moisés e Elias? Não. Perdão. Muita gente imagina que são Enoque e Elias. Exatamente. Os dois homens que não morreram. Que história é essa de não morrer? Tem que morrer sim. Então, vão morrer na mão do anticristo. Mas eu já ouvi também alguém dizer que também tem essa possibilidade de ser Moisés também, porque Moisés apesar de ter morrido, mas o corpo dele ficou sendo disputado, tal, aquela coisa. Então, alguém já falou que poderia ser Moisés. O diabo estava tentando disputar para impedir a futura ressurreição de Moisés. Bom, enfim, mas esse é outro tema. As duas testemunhas. Mas eu tô vendo que tá começando a aquecer aí, né, pastor? O negócio. E aí? Tem uns irmãos pré-tribulacionistas aí. Amém. Mas vamos ver aqui. Vai lá, pastora. Muito se fala na internet que o anticristo é a figura de um papa. Tem base bíblica nisso? Daniel Marques comentou. Valeu, Daniel. Professor, eu já ouvi muitas vezes falar que o anticristo é o papa. Aliás, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, salvo um grande engano de minha parte, identifica o anticristo com o poder papal. Amém. Tem base? Tem base. E não tem também. Vamos lá. Primeiro, a primeira base. De onde virá o anticristo? Né? A Bíblia nos dá um norte de onde que ele pode estar vindo. Né? Da onde? Daniel 9:26. Daniel 9:26 diz assim: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim e a desolação foram decretadas. Quem é esse povo do governante que virá? Se você for pegar o contexto, aqui está falando do anticristo. Né? Ele está falando do anticristo. E aí ele fala que depois dessas semanas, o que vai acontecer? Quando Jesus for morto, ele vai ser morto por quem? Pelo povo do governante que virá. Quem que foi o povo que matou Jesus? Aí é uma controvérsia terrível. Sim. Uns vão dizer que foram os judeus e outros vão dizer que foram os romanos. Mas o príncipe que virá era Roma, claro. Então reflete a Roma. E aí a gente vai falar, então vai vir da Itália, vai vir da Igreja Católica? Pode ser que sim, pode ser que não. O povo naquela época, que fala o povo romano, a gente vai ter que olhar a geografia ali e a história. Porque Roma dominava toda... Então a Europa inteira era o Império Romano. Era o Império Romano. Então, mas pelo menos a gente sabe da região de onde vai vir. Certo, é um europeu. É um europeu. Entendi. Né? Então aponta para ali. Então eu creio que ele vai nascer ali. Qual que era a outra pergunta mesmo? A dona Josiane é que tem as perguntas lá, mas enquanto ela levanta a pergunta, eu vou perguntar o seguinte. Perdão. Eu falei que você ia levar bronca. Puxa ele mais pra cá. Isso, aí. Isso, assim. O braço. A pergunta é a seguinte, eu já vi muita gente dizer que o anticristo vai ser judeu da tribo de Dan. Também. O senhor concorda? Inclusive tem um aqui que fez. Fez? Fez. Quem que é? Conservador social liberal do centro. Sou pré-tribulacionista, pré-milenista. O anticristo será um gentil ou um judeu da tribo de Dan? Aí, beleza. Como é o seu nome? Põe o nome, gente. Conservador social liberal de centro. Não sei o nome dele. Tá bom. Vai. Então, Deve ser o presidente do Centrão. Eu não creio que ele seja um judeu ou talvez venha da tribo de Dan, né? Eu não tem uma base. A base que vai ser usada para dizer que ele vem da tribo de Dan é quando a gente vai lá para ver as bênçãos de Jacó, quando Jacó vai abençoar os seus filhos. E aí ele fala que de Dan viria a serpente pelo caminho, né? Então a serpente o pessoal já vai ligar e é o anticristo, a serpente que vai vir, que vai morder o calcanhar. Mas eu creio que aquilo ali não quer dizer que dali se levantaria, que quer dizer uma outra coisa que
que eu não vou poder te responder agora no momento. Mas que não, isso não seria uma referência forte para provar que seria da tribo de Dan. O danita mais famoso da Bíblia foi Sansão. Que, vamos e venhamos, né? Não é lá um modelo de virtude, de caráter, né? O Sansão foi juiz lá, mas misericórdia, né? Então, porque muitos também falam que o anticristo vai ser o ungido que o povo judeu espera. Né? Muitos levantam Sim. isso também, né? Que ele ser. será o ungido que o judeu espera. Né? Por isso que eles acreditam que pode vir, sim, de uma das tribos. Mas então ele tem que nascer em Belém. Ele tem que vir de alguma das tribos. Aonde ele vai nascer, eu não sei. Porque a profecia diz que seria de Belém também? Sim, Miqueias lá, né? E tu, Belém, Efrata, terra de Judá e tal. A resposta lá que deram lá pro rei Herodes. Ó, tá indo legal, tá pegando fogo. Eu também não acredito que necessariamente o anticristo tenha que ser um judeu da tribo de Dan. A fala de Jacó é muito vaga nesse sentido, né? Fala que haveria uma certa traição em Dan. Eu vejo muito mais uma referência a Sansão, que de certa forma traiu os desígnios de Deus, né? Com a vida desregrada e desvinculada dos compromissos que um líder do Senhor deveria ter, né? Essa fala já pode ter se cumprido, então. Né? Sim. Em Sansão. E também tem outro versículo aqui para basear fortemente isso aqui. É Daniel 11, né? Daniel 11, 36 diz assim. Eu vou ler todo o contexto aqui para a gente entender melhor, tá? O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Deuses dos seus antepassados. Então, se é Deus dos seus antepassados, ele não pode vir da tribo de Dan. O Israel não é idólatra, né? Exatamente, Deus dos seus antepassados. Então, aqui no 37 diz isso, ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. Então, se ele não terá a continuação é pior ainda. Pode ler, professor. Nem pelos preferidos das mulheres, né? Nem pelos preferidos, ou não terá achego pelas mulheres, apego pelas mulheres. Eu já ouvi falar que o anticristo vai ser homossexual. É uma interpretação até bem possível do texto. Sim. Não, o texto de Daniel que está dizendo. Então, antes de me acusar de homofobia, acusem Daniel, tá bom? Não será chegado das mulheres em algumas traduções, né? O meu aqui está serindo, não será nem pelo Deus preferido das mulheres. Tá bom. Vamos lá, tem mais gente participando. O irmão aqui, o irmão conservador social, o nome dele é Clóvis Cardoso, ele é do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Amém. Ele deixou uma outra pergunta. Gog, da terra de Magog, profetizado em Ezequiel 38 e 39, é o anticristo, a Rússia ou a Turquia? São mais conhecidos como Gog e Magog, embora Gog a gente não saiba a vocalização correta, né? Para você, Gog e Magog são quem? Gog é o representante, Magog seria a localidade, a região, né? Quem são? A gente não... Todo mundo diz que é a Rússia. Nós não temos como apontar. Tem grandes indícios, né? Tem grandes indícios. Mas, assim, apontar com firmeza e com clareza aí é complicado. É complicado a gente entrar nessa área aí e querer apontar alguém. Então, professor, esse tipo de pergunta que tem vindo mostra claramente uma tendência forte que nós temos, né, no meio evangélico de dar nome aos bois, aquilo que o irmão tem evitado fazer. Sim. Né? E eu admiro a postura do irmão e concordo com ela. Precisamos ter certos cuidados. Na escatologia, fica muito claro uma tendência de nós, evangélicos brasileiros, de querer interpretar tudo, dar nome aos bois, saber o que cada chifre da besta representa, detalhar tudo como aqueles mapas que o pessoal dispensacionalista usa, com tudo lá escrito, explicado direitinho, né? E quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, ele não foi reconhecido como Messias porque a expectativa messiânica que eles haviam produzido nos 400 anos do período interbíblico
era muito diferente da realidade que Jesus cumpriu. Então nós corremos o mesmo risco. A gente fica tentando decifrar todas as profecias em detalhes e minúcias e estabelecemos isso e mais aquilo. Se não acontecer desse jeito, a gente não reconhece a verdade. Como os contemporâneos de Jesus não reconheceram. Isso é muito perigoso. Por mais... Lembrando o seguinte, irmãos. Gog e Magog foram identificados como Rússia tem um vídeo muito interessante daquele arqueólogo adventista, Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva explica direitinho isso. É um vídeo de 1 hora e lá vai fumaça. Muito legal. É só você procurar Rodrigo Silva, Arqueologia, Gog e Magog. Ele vai mostrar. Linguisticamente, né, identificar Gog com a Rússia assim, é uma forçaçãozinha. E essa interpretação nasceu durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, os Estados Unidos eram, naquela época, bem mais cristãos do que hoje, né? Então, a ideia é, os Estados Unidos é o Império da Luz e a Rússia é o Império das Trevas. Aliás, isso foi dito várias vezes, o Império das Trevas, né? Identificando com a Rússia. Então é complicado. Mas eu não abdiquei totalmente dessa interpretação. Pelo seguinte, porque a gente tem visto agora a Rússia se levantando outra vez, a União Soviética morreu, pode estar voltando, a cabeça ferida de morte. Sim, está sim, voltando. Sim. Eu, Heber Cocarelli, creio que se o anticristo representa um sistema, esse sistema é o comunismo, que morreu e já pode estar voltando. A Rússia está aí enfrentando e peitando o mundo todo. Por que a guerra na Ucrânia não acabou ainda? Porque o Ocidente está com medo da Rússia. Né? E, bom, eu estou falando demais. Vamos lá. Então, é como o senhor estava falando, reverendo, que tem uma preocupação quanto a gente for fazer muitas minúcias, entender versículo por versículo da Bíblia e querer montar um esquema escatológico, como fazem os dispensacionalistas. Assim, eu não acho que seja ruim num todo. É bom você querer procurar, se aprofundar nas palavras, na palavra de Deus, buscar compreendê-la. Agora, tentar encaixar e fazer um quadro, aí que já entra a complicação, né? A gente querer esquematizar Deus, esse aí que é o problema onde a gente vai falhar, né? Deuteronômio 29 diz que as coisas escondidas elas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. O que está revelado é a palavra de Deus. Está revelado, está para nós, pertence a nós e aos nossos filhos. Então, nós temos que aprofundar nisso daqui. Nós temos que buscar. Agora, o que a gente não consegue interpretar, a gente deixa para a glória. Tem um apologeta que eu gosto bastante, né? Esqueço o nome dele, é o líder da Igreja Cristã da Trindade, Paulo Romero. O Dr. Paulo Romero fala assim, naquilo que a Bíblia se cala, quem sou eu para falar, né? Exatamente. Fico quietinho que dá mais certo. A última aula que nós tivemos agora na escola, nós falamos desse tema, nós falamos do anticristo, né? E muitas pessoas quer saber, mas quem é? De onde é? Não, vamos procurar entender, né? A gente foi passando por todos os versículos, né? Que a gente tem falando do anticristo. E aí todo mundo foi querer montar um esquema e foi chegando em algumas conclusões, né? E teve alguém que se levantou e falou, não, a gente não tem que se deter a isso. Isso não tem tanta importância. Mas como não tem importância? Por que Jesus nos deu um sermão escatológico falando de todas as coisas e você vai ver Daniel apontando e depois você vai ver lá em Apocalipse falando de tudo isso? Como que você não vai entender? Como que você não vai olhar para essas coisas? Mas aí, professor, o senhor vai para uma outra questão que é muito sensível, talvez tenha perguntas sobre isso, que é a seguinte. O irmão que já se manifestou falou assim, eu sou pré-tribulacionista. Então, o pré-tribulacionista pode falar isso mesmo. Isso um pouco me interessa, eu não vou estar aqui quando o anticristo aparecer, eu vou ter sido arrebatado. O senhor é pré-tribulacionista? Mas, inclusive, os pré-tribulacionistas são os que mais estudam. São os que mais procuram saber. Sim ou não? Não sei. O dispensacionalismo é pré-tribulacionismo. É. O pré-tribulacionismo vem do dispensacionalista.
Sim, senhor. Exatamente. E eles são os que mais buscam Tá, mas entender. eu lhe fiz uma pergunta. O senhor é pré-tribulacionista? Não sou pré, sou pós. E por quê? Compreenda, pós. Porque há muitos versículos apontando que nós vamos estar na tribulação. Que nós vamos passar pela tribulação. Seria por isso que Jesus, por meio do seu sermão profético de Mateus 24, 25, e por meio dos seus apóstolos, alertou os crentes a vigiarem para reconhecerem os sinais do anticristo e não serem enganados por ele? Exatamente. Seria muito vago ele ter gastado tanto tempo falando dessas coisas e não ser para nos preparar para isso, né? Seria muito vago. Então não tem opção. Aí Jesus falou, vamos ser arrebatados antes para quem que ele falou? Ele falou para os judeus. Aí vai entrar a situação do dispensacionalismo, que é onde me vem a controvérsia. Você querer separar a igreja do Israel de Deus. Não dá. Não tem como. É. Paulo falou aqui, ó, Romanos 9, Paulo vem trazendo e vem unindo. Nós fomos unidos através de Cristo, né? Nós fomos tornados um povo só. Povo só. Deus só tem um povo. Um só povo. A gente vai ver lá também em Gálatas 3. Eu separei o 26 até o 29, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tá aí. Pastora Josiane, tem gente querendo falar. A internet pode ser usada pelo anticristo para controlar a humanidade? Tem base bíblica para isso? Não tem o nome do irmão, é Architect Celulares. Hã? Naldão. Naldo. Ih, Naldão. Como é que você sabe que é o Naldo? Porque ele é Tem aluno- revelação aqui? Não, ó? aluno lá da escola aí é o codinome. É a dele. empresa dele. É o nome. Ah, Mas eu penso que é claro, né? A internet tá tão. É um caminho preparado mesmo. A globalização e a internet realmente é. Oi? Não, ele quer água. Ah, né? Eu vou pegar. E a internet é realmente o caminho preparado para o anticristo mesmo. Eu acredito que é uma ferramenta que vai ser usada por ele, sim, acredito, 100%. Qual que é o nome do... É Naldo? Naldo. Então, Naldo, talvez você esteja se referindo, porque quando começou a internet discada ainda, que eu sou dessa época, tá? Sim. Aliás, bem anterior a essa época. Enfim, quando a internet discada começou a ser propalada, alguém veio assim, ó, www é 666. Olha aí. Fizeram lá, não sei... Eu já vi já isso aí, viu? Viu, Mas, viu? Mas não é não? Não sei. Que Agora- fala que é o W. Eu lembro disso aí. Falou que o W representa o número 6 Em algum alfabeto. Idioma, é. algum alfabeto aí, então é 666. Então, Só que é... é rede mundial de computadores. Pois né? é. Os caras Então. é muito louco, mano. Então, talvez seja isso. Não, que mas ele aí queria os perguntar. nomes que você vai ver lá, Nero e por aí adiante, até Boa. o Papa, eles vão trazer pra isso daí. Eles vão falar que Já teve candidato anticristo identificado? É? a palavra fala que vão ter vários anticristos, né? Eles Não, vão mas na se- história. Você falou de Nero. Nero foi Nero, identificado. Hitler, Mao Tse Tung, quem mais? Papa Francisco. Papa, vários João Paulo, João papas, né? É o que mais teve. O que mais teve Hitler. são candidatos. Lula. O Lula? Paulo. Você acha que o anticristo pode ser um brasileiro? Não, né? Não, a gente acabou de falar que não. Não tem como, né? Não. A palavra mostrou que ele vai vir da Europa. Da Europa. É. Mas pode fazer parte do mesmo time, né? Sim. Vai saber, né? Mas então, eu creio com relação à internet, assim, ele com certeza vai usar a internet, porque a marca da besta é comprar e vender. Como que vai ser essa marca? Como vai ser que você vai poder comprar e não vender? Eu creio que ele possa, sim, usar o sistema, né? Você viu que... O que aconteceu lá com a guerra na Rússia que nós estamos tendo agora? Como é que eles estão tentando parar a Rússia? Uma das situações que eles usaram foi o ataque cibernético, fechando todas as contas e tal. Se a gente ficar sem internet hoje, o que acontece? A gente se acostumou tanto a viver na velocidade da internet que hoje o WhatsApp cai por algumas horas, todo mundo já fica doido, todo mundo já perde o dia, todo mundo já não sabe o que fazer. Então, eu creio que a internet possa ser assim, um método que vai assim aprisionar a gente, né? Ao anticristo. Né? Nossos dados estão tudo ali, ele vai poder controlar a gente tudo por ali, onde a gente está, onde a gente não está. Hoje a gente é rastreado e a gente nem sabe. A gente nem permite, mas nós somos rastreados. Tá todo o banco de dados lá.
Quem tiver acesso sabe onde a gente está, o que a gente fez, quais são os nossos costumes, quais são os nossos hábitos, só através do nosso celular. Porque ele sabe onde a gente vai, onde a gente frequenta e todo o caminho. Eu, inclusive, cheguei a pensar que a marca da besta poderia ser o celular. Na palma da nossa mão. Né? A marca da besta não vai estar na nossa mão? Aqui, ó. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e as pessoas estão assim na rua, já que nem zumbi, olhando para baixo. Dentro das suas famílias, tá só o pai ali, tá olhando e tá todo mundo assim com o celular. Pelo menos o espírito do anticristo já tá pairando sobre a internet, eu creio. Até a gente brincou na pandemia, que foi muito engraçado, né? Que quando ficou medindo a temperatura das pessoas na entrada dos estabelecimentos, né? E os dois lugares onde as pessoas tiravam a medição da temperatura, ou era no braço ou era na testa. Então. Era um negócio, né, cabuloso? Parece que existe realmente uma preparação. Uma preparação. Agora, assim, quando a gente olha pro cenário dos outros anticristos que foram cogitados lá atrás, por que agora, nessa geração, é tão mais possível realmente a gente estar vivendo o tempo do fim? E como já foi falado aqui, que é a proposta aqui do podcast, é saber se o anticristo já nasceu. Como é que foi a frase que você falou semana passada? Se ele está bebendo a nossa água já. E outros falaram que ele está bebendo até leite, você falou? Não lembro. Você falou assim, que alguém disse que o anticristo estava bebendo já leite, já não estava nem bebendo água mais, estava bebendo leite. É isso mesmo que você falou? Eu ouvi um pastor falando que o anticristo já está vivo e bebendo da nossa água. Eu ouvi isso na igreja dele. Eu estava lá. Então, enfim. Mas por que é tão possível ser, para esse tempo estar tão próximo? Lógico que não tem como a gente palpitar aqui para quando. Porque essa globalização, porque hoje é possível. Você falar há 30 anos atrás de um governo único, 40 anos atrás, sei lá, era uma coisa mais distante, né? Você fala, poxa, como que uma pessoa vai. Como que vai levantar um cara para governar tudo? Mas agora é possível, por causa do advento da internet e essa globalização. Exatamente. E não só isso, veja só. Se não vejamos. Né? Os conflitos que são inextinguíveis no mundo hoje, só são inextinguíveis por causa da divisão entre nações. Isso já é um consenso. Eu me lembro, o presidente do Mercado Comum Europeu, isso nos anos 70, ele publicou uma matéria dizendo assim, precisamos de alguém, venha de Deus ou venha do diabo, que ponha a ordem na economia mundial. O que ele está falando? Está chamando o anticristo. Está chamando o anticristo. Pelo amor de Deus, venha logo. Porque precisamos pôr ordem na economia mundial. Eu estou chamando o anticristo. Vem logo, anticristo. Então, uma pergunta que eu quero te fazer, enquanto a pastora prepara... Já tem pergunta? Então pode pôr no ar aí, depois eu faço a minha. Não, vocês estão comentando justamente a pergunta da Rosa Araújo. Tem muita gente que acredita que o anticristo já está no meio de nós, né? Ela queria saber o que vocês acham disso. E o irmão Clóvis, que havia comentado, ele fez uma pergunta. O anticristo pode surgir em 2030, uma vez que as 17 metas da ONU estão previstas para até 2030. O que seria uma preparação para um governo mundial? Boa pergunta. Boas perguntas. E aí, o anticristo está vivo ou está morto? Ou não nasceu? Morto não nasceu ainda. Pode estar morto também, pode se ressuscitar. Não, sai fora. Não, eu creio, assim, eu suspeito que sim. Por que eu suspeito que sim? Porque eu sinto que a volta de Jesus está muito próxima. E para Jesus voltar, ele vai ter que se manifestar, né? Isso vai acontecer, isso tem que acontecer antes que Jesus volte. Eu não sou pré-tribulacionista, que crê que a gente vai ser arrebatado antes de ver o anticristo. Eu creio que nós vamos ver o anticristo. Então, teremos de lidar com ele. Exatamente, porque os versículos mostram isso, que nós vamos estar lá e nós vamos ser perseguidos por ele, né? Nós vamos sofrer e muito. Vai ser uma grande tribulação, né? Muitos falam que nós não fomos destinados para a ira, mas a grande tribulação não é a ira. Para a ira de Deus. Nós somos poupados da ira de Deus. Sim. Não da ira do diabo. Não, da ira do diabo. Porque a própria palavra vai falar que nós vamos ser perseguidos e nós vamos ser martirizados por ele. O que o professor está dizendo, só para a gente ganhar tempo. Em Apocalipse 13, você pode conferir lá. Está escrito que foi dada a besta que sobe do mar, né? O anticristo,
capacidade de fazer guerra contra os santos e vencê-los. Está escrito lá. Se esses santos são só os judeus que vão se converter, os benditos 144 mil, que os dispensacionalistas contaram um por um, né? É uma história. Podem não ser. Santos, na Bíblia, não se refere só aos 144 mil. Santos, né? Os 144 mil. Em 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, 2 Tessalonicenses, segundo capítulo, Paulo vai dizer que Cristo não volta antes que o anticristo se manifeste. Está escrito lá com todas as letras e minúcias. Não tem como não ser pós-tribulacionista ou mid, no mínimo. A não ser que você ignore esses versículos. Está escrito lá, o anticristo não vem antes, ou Jesus não volta antes que o filho da perdição, o homem da iniquidade, o homem do pecado se manifeste, ele que se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, e ele vai perseguir os seguidores do Cordeiro, sejam eles judeus, sejam eles brasileiros. O senhor citou Paulo e João, e tem Daniel que também falou a mesma coisa. Daniel 7:21 diz assim: enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Né? A gente vai ver em Apocalipse que fala também que nós vamos ser derrotados. Ele tem autoridade para perseguir e matar os santos. Né? Aqui está falando santos. Se é o Israel de Deus, se é a igreja, eu creio que todos são um só, como a gente já falou no começo. Daniel 7:25 confirma ainda que fala assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos. Os santos serão entregues nas suas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, que são a grande tribulação, os 3 anos e meio. Né? Então, nós vamos ser perseguidos. E aí, respondendo a Rosa, fortificando, né, se ele está vivo, eu creio sim que ele está, possa já estar, né? Minha esperança, pelo menos, né? Não posso afirmar, mas a minha esperança é que ele esteja. Eu sinto arder no meu coração que Jesus está para voltar, tá às portas já, né? E no próprio versículo de Tessalonicenses fala que isso não vai acontecer sem antes que venha a apostasia. E olhando para o cenário hoje nosso cristão, a gente consegue ver a apostasia já está dentro da própria igreja. Né? A gente vê que o número de joio cresceu ao equivalente ao trigo dentro da igreja. Com o crescimento de várias denominações, a gente vê, eu olho para certas igrejas, a gente vê que o evangelho já não é mais pregado dentro da igreja. O arrependimento não é pregado na igreja. Né? Hoje o evangelho que nós estamos vivendo é o da prosperidade. As pessoas estão enchendo as igrejas atrás do quê? Prosperidade, a teologia coach. Né? Tá todo mundo procurando isso. E aí a gente vê que o que é isso? Para mim é apostasia. As pessoas estão apostatando dentro da igreja. Elas conhecem até Deus ali em certo momento, mas aí o foco delas não é mais se arrepender, mas sim buscar algo para si mesmo. Né? Então, eu creio que esse é um dos grandes sinais da apostasia, sem falar dos outros sinais da segunda vinda de Jesus, que é guerra, rumores de guerra, pai contra filho, e por aí vai. Mas tem um que não cumpriu ainda. Qual deles? O evangelho do reino não foi pregado até os confins da terra. Então, será que não? Não quer dizer que todos se adaptarão ao evangelho. Mas de alguma forma ele já alcançou até os 4 cantos. Não significa que tem que preencher nele por um inteiro, mas que ele avançou a todos. 4 cantos, o senhor é terraplanista? É, terraplanista. 4 cantos, quando a gente for analisar e abrir o mapa mundi aqui e observar ele, a gente vai ver os 4 cantos. Né? Tá bom. Quando a gente abre... Tem gente que vai acreditar que você é terraplanista. Não, pelo amor de Deus. Não, mas tá assim, ó. Você não é, não? Não, de jeito nenhum. Eu acredito que a Terra é esférica e está no lombo de um mamute. Eu já assisti esse desenho aí, então um desenho que é assim. Então, vamos lá, pastora. Zerou? Opa. Qual que era que o senhor tinha? Mas teve um rapaz lá que a pastora fez a pergunta, que é o... Ele falou da agenda da ONU. A agenda da ONU, 2030. 2030. Eu desconheço a agenda, eu sou meio desantenado, assim, Não, mas assim... uma situação global. Se o anticristo já tá aí, já nasceu pelo menos, ou tá sendo preparado, enfim... 2030 tá aí, né? Tá perto. Daqui a 8 anos daqui. Tá perto.
Então, se tiver alguma ligação, Tá próximo. pelo que ele está falando, que ele vai se manifestar, né, teoricamente, em 2030. Depois que as 17 metas da agenda da ONU, que eles baterem as 17 metas, o anticristo aparece. Mas eu vejo, olhando assim de forma geral, assim, que tem um cenário muito preparado para a manifestação do anticristo. Isso aí, para mim, é uma coisa muito evidente. Mas não vai demorar até 2030 para isso acontecer, não. Aí, ó. Não, O reverendo tá colocando uma data antes aí, ó. Porque assim, as nações estão em caos. Exatamente. Se cenário tá mais pronto. 8 anos, acaba tudo. Precisa realmente levantar alguém para resolver o problema. Nossa, o De cenário Deus tá- ou do diabo. Mas é. Outro assunto assim que entra, que cai bem, que relaciona o espírito do anticristo que está pairando no nosso tempo, que tem tido um crescimento assim absurdo, é o relativismo, né? As pessoas estão caindo nisso aí. Você pode todas as coisas, você pode ser quem você quiser. Estão tentando introduzir isso à força nos nossos filhos, tentando gerar uma geração nisso. Não sei se chegaram a ver aquele videozinho onde tem uns cantores aí, um coral que fala que vai atingir os filhos através do homossexualismo dentro das escolas, que eles vão entrar sutilmente na vida deles e tal. E pegando esse gancho aí que você está falando, que o Weber colocou também, que há uma possibilidade do anticristo também ser um homossexual, que pode ser. E a gente tá vendo realmente que essa militância está crescendo muito, né? Os caras, né? E não é de se duvidar, cara, que pode acontecer. Que esse coral que ele tá falando aí é um coral, acho que se eu não me engano, é americano, não sei, e é de homossexuais. E a tradução da música que eles estão cantando é essa. Tipo, nós vamos entrar na casa de vocês, vamos pegar o filho de vocês. Vamos converter os seus vamos converter filhos. os seus filhos e tal. Mas só que eles querem, lógico que ali eles estão querendo dizer que converter é a consciência, né? Que respeitar e tal, mas na verdade não é isso, né? Mas isso eles já estão fazendo, já faz tempo. Então, eu creio que isso aí está preparando esse cenário para o levantamento dele, né? Ele está querendo quebrar as regras, ele está querendo quebrar as leis que fala que é isso que o anticristo vai fazer, né? Ele vai mudar, ele quer mudar as leis. As leis e os tempos. As leis e os tempos. Aí a Igreja Adventista, né, ela interpreta que essa mudança de tempo é Seriam o do sábado, né? A proibição da e reunião. as festas também. No sábado, e o que eles chamam de decreto dominical e tal. Porque para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o sábado é o ponto sagrado. distintivo Sim. de quem guarda a lei de Deus e quem não guarda, né? Então, tanto o Léo quanto o Weber, né? A questão da marca da besta, que não tinha falado dela, passamos já batido, falou um pouquinho, mas vamos falar de novo. Antes, pastor, deixa só um comentário aqui do Daniel Marques. Já podemos antecipar que há um movimento global de ideologias ligadas à volta do anticristo? total, como nunca antes na história desse mundo, parodiando o ex-presidente. Nunca antes mesmo na história da humanidade houve uma convergência tão grande de ideias ou de ideologia e uma concordância tão absurda das pessoas assim, em coisas que 50 anos atrás seriam tidas como malucas. Hoje são tidas como absolutamente normais. Veja, eu morava em São Paulo. Aí tem até hoje, né? A parada gay, certo? Eu fui ver, porque eu não acreditei na notícia do jornal. Um monte de famílias normais, tradicionais, Sim. Heterossexuais, levando criancinhas para verem a beleza da diversidade. Aquilo que 50 anos atrás assustaria, né? Deixaria qualquer pai de cabelo em pé. Hoje esse pai pratica, olha que bonitinho, filhote, não sei o quê. Misericórdia. É a ideologia diabólica, demoníaca, assim, desnudada de forma completa, e isso no mundo inteirinho. Então, a gente vê aí o aumento da iniquidade. Como Jesus profetizou. Qual que é o fator que foi destruído Sodoma e Gomorra? A gente está vendo que isso está aumentando, né? E nós estamos sendo obrigados a aceitar. Eu creio que o anticristo, ele vai se levantar e ele vai colocar isso como normal.
e vai colocar leis que a gente vai ter que aceitar, que a gente vai ter que engolir essas situações, entendeu? E por ele colocar isso, ele vai ter uma aceitação enorme, porque a gente está vendo que a sociedade em si está sendo convertida a aceitar, né? Os que não são cristãos, os cristãos verdadeiros, né, que entendem a palavra, que leem a palavra, eles estão aceitando, estão indo na parada gay, e a sociedade toda tá se convergindo a aceitar isso. A gente vê vários comércios, né, fazendo essa aceitação, Burger King e outros que fizeram aí, né, que estão trazendo essa ideologia cada vez mais para dentro da nossa casa, para as nossas famílias. E então eu creio que esse é o espírito do anticristo que já está preparando, o terreno já está praticamente preparado para a sua manifestação. É meio que necessário que isso aconteça, né? Sim, é necessário, sim, porque sim. não tem como você... inclusive, eu queria até que você explicasse aquele texto, né? Aquele que o detém. Ah, tá. Não, o professor é ele. Quem é que detém a manifestação do filho da perdição, do iníquo? 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, professor. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 diz assim: E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem será ele? Muitos levantam que é o Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo vai ser afastado? Exatamente. O pré-tribulacionismo acredita que é o Espírito Santo. Que quando a igreja for arrebatada, for levada, não vai ter Espírito Santo na terra, né? Então não vai ter conversão na grande tribulação. Vão ter que se converter por força própria. Isso é impossível. Mas eles creem, né? Não. Muitos creem que será o Espírito Santo. Pode ser o Espírito Santo? Pode ser que sim. Pastor Heber, eu creio que possa ser sim. Mas de qual forma? Ele vai ser afastado? Não, ele vai ser afastado dali, não ser afastado da terra. Não será retirado da terra. Mas ele pode estar ali na terra e agindo ali com os seus, né? Com o povo de Deus. Mas não que ele vai ser afastado da terra, que ele vai ser retirado da terra no arrebatamento, como diz o dispensacionalismo. Mas eu creio que talvez possa ser o Espírito Santo assim de alguma forma, né? Ele pode só retirar o seu poder. Na verdade, eu creio que é Deus que impede. Porque é Deus que vai permitir ou não permitir. Né? Agora, se ele tem um intercessor, que aí vai estar usando o Espírito Santo em si, né? Que está aqui presente conosco, é o Espírito Santo que está detendo? Não sei. Outros creem que possa ser a igreja, né? O mesmo dispensacionalismo, porque a igreja vai ser retirada e aí vai ser... o anticristo vai ser revelado. Pode ser a igreja? Não sei. Talvez não. Porque eu não creio no arrebatamento pré-tribulacionismo. Então, eu creio que não. E como que a igreja impediria a manifestação dele? Vamos supor que fosse a igreja. Eu também acredito que não é. Mas não porque a igreja vai ser arrebatada depois. Eu não creio porque a igreja não tem capacidade para impedir não coisa deixando nenhuma. Aprovar as leis. Ah, tenha dó. No Tenha Congresso. dó, né? No Congresso. Então, nós temos 2000 anos de história. 2022, vai. Para ser muito, né? Nós temos mais de 2000 anos de história da cristandade. O que foi que a igreja impediu? Fala para mim, o que a igreja impediu? A igreja impediu a Segunda Guerra? Não. A igreja impediu o martírio dos judeus lá, o Holocausto? Não. A igreja impediu alguma praga, tipo a peste bubônica na Idade Média? Não. O que a igreja impediu até hoje? Fala para mim, o que ela impediu? Se há uma coisa que a igreja tem impedido, é a volta de Jesus, porque não prega o evangelho no mundo todo. Sim. Então, a igreja não tem como ser, só se for através do poder de Deus. É como eu falei no começo, eu creio que é o poder de Deus. É a única coisa que possa deter. Outros creem que possa ser a fé. A fé vai ser retirada, né? Quando o Filho do Homem vier, se achará a fé na terra, né? Lucas 18:8, apostasia, né? A fé de muitos vai se esfriar, né? E aí é onde que ele vai, porque tem muita fé, ele não pode se manifestar. Também não creio que possa ser isso, mas alguns creem dessa forma. Outros vão dizer que a pregação do evangelho, como o reverendo disse, já foi pregado, né? Em todos os cantos. Não sei. A minha opinião é que eu creio que já foi sim pregado, né? Já está sido falado. Se não foi, falta pouca coisa para ser completado isso. Mas muitos creem que possa ser a pregação do evangelho. Detalhe, né, professor? Tem um outro detalhe. É que a nossa cabeça faz muita confusão.
Quando Jesus diz assim, presta atenção nas palavras de Jesus, e então será pregado esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações, e aí virá o fim. Mateus O 24:14. O fim não é o arrebatamento. O fim é o fim. É o fim do mundo. Sim. Então, vamos imaginar que o anticristo apareça hoje. Hoje não, porque eu quero dormir. Amanhã. Então amanhã o anticristo aparece. Tem que aparecer antes do imposto de renda, porque eu não fiz ainda. É melhor vir antes. Ele vem antes e acaba com esse negócio de imposto de renda. Bom, o anticristo aparece amanhã. Ainda há, se você for literalista, 7 anos, se esse número não for simbólico, para pregar o evangelho em testemunho a todas as nações. Até o fim, que é o juízo final. Né? Então, se a gente for entender assim, como o reverendo está falando, então o evangelho não precisa ser pregado nos 4 cantos para a manifestação do anticristo. Não precisa mesmo. Não precisa. Não. Não é um detalhe, tá vendo? Então, ainda vamos estar vivendo o evangelho, ainda vamos estar pregando na grande tribulação. Sim. Pessoas ainda vão estar se convertendo ainda na grande tribulação. Então, eu creio que... E os 7 anos é literal? Eu creio que são literais. Porque eles são muito fortes, falado diversas vezes na Bíblia, falando no dias, em semanas, em tempos, em meio tempos. Tá sempre apontando para a mesma quantidade de dias ali, né? Se a gente for... 42 meses, um tempo, 2 tempos, de metade de um tempo. Tudo tá sendo referência para ou 3 anos e meio ou para 7 anos. Né? E em relação a que tem uma pegada muito forte em relação ao anticristo, que é que ele vai sentar no templo lá. Isso. Sacrilégio terrível. Então, assim, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse cenário do templo, porque alguém está dizendo que vai ser construído o templo lá em Jerusalém e tal, de novo. Como é que vocês enxergam isso aí? Vocês que são peritos aí da escatologia. Peritos? Não está falando comigo, não. Diga lá, professor. O senhor é que dá aula disso. Eu não. Muito menos comigo. Com relação à construção do terceiro templo, não tem nenhuma profecia apontando para isso, né? Que vai ter uma construção de um terceiro templo. Aí como que a gente vai explicar que ele vai entrar no templo, né? Aí é algo complicado, né? Aí é algo complicado da gente relatar e trazer. Eu creio que vai ter um templo. Se vai ser uma reconstrução do templo, como o templo de Salomão, não sei. Pode ser algum templo que já tem lá em Jerusalém ali. Então, mas isso aí que você está falando, para quem para quem é dispensacionalista, e aí vocês têm que checar para ver se é verdade, diz que já há essa conversa mesmo lá em Jerusalém. Sim. Já toda uma preparação para uma construção de um templo. Sim. Né? Que na verdade vai meio que unir os dois povos ali que vivem em guerra ali e tal. Tudo. Sim. Como é que você enxerga? A profecia de Daniel diz de forma muito clara que esse homem aí, ele vai conseguir estabelecer a paz. Né? Sim. E em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que esse homem vai entrar no santuário de Deus, assentar-se no lugar santo, querendo ser o próprio Deus. Sim. Né? Então, há uma possibilidade de haver a paz entre judeus e árabes, que é judeus e árabes lá do monte do templo, né? E o templo ser reconstruído, porque tem que ser no lugar onde estava antes. Não pode ser outro lugar. Porque ali é o monte onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Então é ali que tem que ficar o templo. E hoje é impossível isso acontecer. Porque tem uma mesquita lá. Exatamente. O Domo da Rocha está lá, a mesquita dourada. Então, se os árabes tiram a mesquita dali, eles podem reconstruir o templo. E eu ouvi de vários irmãos, especialistas em judaísmo messiânico, que há uma seita judaica que treina os sacerdotes de geração em geração. Exatamente. E já tem o templo montado, como é que chama? Pré-moldado, e podem reconstruí-lo rapidamente com a oferta, para voltar à oferta de sacrifício. Inclusive tem o tal do bezerro vermelho. O bezerro vermelho. Que já estão preparadas. Já está sendo criado em Israel. Porque, tipo, sim, assim, já sem mácula, perfeito. Para poder queimar as cinzas dele. Fazer o sacrifício. Então, assim, esse episódio, ele é literal? Tem que acontecer? Que ele vai entrar no templo e oferecer... Nesse lugar, tem que ser nesse lugar. Tal.
É o que fala. Mas aí que tá. Quando ele não começa o ministério dele, o anticristo não começa o ministério dele entrando no templo Não, de isso é Jerusalém. depois dos 3 anos e meio de Depois paz. de 3 anos e meio de paz, de prosperidade, de engano. Uma das coisas muito importantes em 2 Tessalonicenses é que Paulo fala que esse cara vai ter toda a autoridade do diabo, como João fala figuradamente em Apocalipse 13. Toda a autoridade do diabo. Gente, pensa bem, pensa. O diabo conseguiu convencer anjos que moravam no céu a se rebelar contra Deus. Ele não vai conseguir convencer seres humanos com a maior facilidade do mundo. E esse anticristo vai ter todo o poder, toda a autoridade do dragão, de Satanás. Então ele vai iludir a população do mundo. Eu tenho para mim que, se for nos nossos dias, ele vai tirar a fome da África, vai fazer cessar todas as guerras, vai tirar a fome da África, vai acabar com o desemprego no mundo. Todo mundo vai aplaudir de pé esse sujeito. Menos um grupo renitente de doidos fanáticos que diz esse cara é do diabo. Como é que nós vamos provar que esse cara é do diabo se ele só faz o bem? Mas para ter essa resistência, realmente a pessoa tem que conhecer a palavra. Né? Agora, porque naquela época você não vai ter acesso. Então, reverendo, isso é um dos ganchos que eu acho a importância da gente se aprofundar na Bíblia e conhecer. Sim, todos os detalhes que Jesus nos deixou, Paulo veio e reforçou, João trouxe mais. Nós temos que conhecer. A gente não pode ignorar esses sinais. Se a gente não conhecer os sinais, como que a gente vai conseguir identificar ele? Pois é. Vai ser complicado, porque ele terá a capacidade de enganar os que amaram o engano. Diz o texto sagrado. Porque assim, será muito sedutor, né? Muito. Porque imagina um cara a insatisfação política, social, que todo mundo tem hoje. Aí chega o cara e com a solução dos nossos problemas terrenos, eu vou seguir esse cara. Vai ter muita gente batendo palma para ele. Bom, o texto de Apocalipse diz que eles vão adorar, né? Vão adorar essa pessoa. Sim. Eles vão, na verdade, incensá-lo. Vão transformá-lo realmente numa divindade. Sim. E voltando a falar do templo, não é bíblico isso, não é estar falando que vai ser construído, mas fala que ele vai entrar no templo. Então, provavelmente tem que construir. Eu creio que no começo do reinado do anticristo, ele pode sim, vai ser construído rapidamente. Ele pode construir isso em 3 anos e meio. Fácil. E depois que ele terminou de construir, o que ele faz? Ele vai lá inaugurar o templo. E aí o que ele faz no templo? Se não der para reconstruir lá, tem um em São Paulo, lá no Brás. Ele pode usar o daqui. Pode, tá prontinho. Se não for o Lula que entrar lá, então, e... Misericórdia. Mas então... Tem pergunta aí, né, pastora? Tem. Alguns irmãos aqui, né? O irmão Clóvis mesmo comentou que o que ele crê, em resumo, o que ele crê é que a igreja, como ele é pré-tribulacionista, ele crê que o anticristo ele vai se revelar, né, com a presença da igreja, mas a igreja será arrebatada antes que comece a tribulação. Então, justamente nesse período. Ele é mídia, então? Não, o mídia é um pouco diferente. É o mesmo. Porque... Pode falar, pastor. No tempo em que o anticristo estiver bonzinho... Aí vai ser bom pra nós, todo mundo vai estar curtindo. A igreja permanece por aqui. Então ele é mesmo. Eu tô quase com esse irmão aí. Quando começar a tribulação... Mesmo tribulacionista. É conveniente pra mim. Ele é o mídia. Gostei desse daí. Mas espera um pouquinho. Não. Ó, tá vendo? Estão faltando alguns detalhes nessa história. Vamos lá. O anticristo vai ser muito bonzinho e resolver o problema de todo mundo. Mas ele vai exigir obediência cega às suas diretrizes. Os cristãos ficarão contra. E eles serão perseguidos. Não porque são cristãos, mas porque não querem obedecer ao anticristo. E todo mundo vai ficar contra os cristãos. Vocês são fanáticos. Para mim, ó, todos os atentados decorrentes do fanatismo religioso, os atentados islâmicos, os atentados feitos no Japão pelos radicais de lá, né? Eles têm uma finalidade: desacreditar as religiões, né? O fanatismo religioso é mau, nunca é bom. E nós vamos ser confundidos como fanáticos, porque nós vamos acusar de satânico alguém que só está fazendo bem. E nós vamos ficar falando sozinhos, literalmente. Nós vamos ficar falando sozinhos, né?
vamos ser ridicularizados e tidos como loucos, como os comunistas fizeram com os cristãos na época da Revolução Bolchevique, em 1917. Bom, eu acho que eu já me perdi. Voltando lá. Pastor, Deixa eu voltar nesse assunto. Ele é mesmo mídia tribulacionista. Ele crê que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, que são os 3 anos e meio, onde o anticristo vai ter permissão para agir e perseguir os santos, né? São os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Eu divirjo um pouquinho do irmão nisso. Eu divido assim a tribulação em tribulação quando os cristãos serão perseguidos e o anticristo vai dominar o mundo. E a grande tribulação, a gente já não estará mais aqui. Os outros 3 anos e meio são as pragas que Deus vai mandar para desafiar o poder do anticristo. Ah, você é o bom, você resolve tudo, então resolve agora os problemas cósmicos que eu vou jogar sobre o planeta. Então, pastor Hebe, Agora o debate. agora nós vamos começar. Nós temos a visão, a qual o senhor fala, que é mais ou menos por aí, só que a pré-ira. O senhor já ouviu falar da pré-ira? Não. Nós temos o pré-tribulacionismo, o meso ou mid-tribulacionismo, a pré-ira e o pós-tribulacionismo. Né? O meso, o pré a gente já sabe que vai ser arrebatado antes da manifestação do anticristo. O meso, a gente vai ver o anticristo ser manifesto. A gente vai passar nos 3 anos e meio primeiros de paz. E aí, quando ele entrar no templo e oferecer o sacrilégio terrível, aí a igreja vai ser arrebatada, né? Que é o mesmo. Pré-ira. Pré-ira crê que a gente vai ser arrebatado antes do derramar das taças da ira de Deus. Ah, tá. Essa eu não conhecia. Antes do derramar das taças da ira de Deus, nós vamos ser arrebatados também. Jesus vai voltar, nós vamos ser arrebatados e a ira do Senhor vai ser só sobre os que estiverem aqui. Só que eu pergunto, qual é a diferença da gente ser arrebatado? A igreja foi toda arrebatada e o Senhor vai derramar a sua ira aqui na terra. Não é a mesma coisa que o inferno? Não é mais fácil lançar todo mundo no inferno? Bom, mas desde quando Deus faz coisa fácil? Mas se a gente não vai ver, qual que vai ser a situação? Os versículos que a gente vê que a gente vai passar pela grande tribulação fala que nós vamos estar aqui. Assim como aconteceu lá atrás, assim como aconteceu com o povo no Egito. Preservados, mas... mais presentes. Nós fomos preservados pelo sangue do Cordeiro ali no Egito. Não foi assim? Foi. Da praga dos primogênitos. Nós vamos estar... E a minha visão é pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionista. Eu creio que a gente vai estar no derramar das taças de Deus também. Então nós vamos passar por todas as taças e aí virá o fim. E aí o Senhor vai vir, vai nos arrebatar. E aí depois nós vamos entrar na outra situação, se vai ter milênio ou não, se o milênio já Esse foi. é outro tema. Esse é outro tema. Aí nós vamos entrar em outra situação. Mas eu acredito no pós-tribulacionismo, que nós vamos estar sim no derramar das taças do Senhor, e nós vamos estar presenciando, como sempre foi no todo o decorrer da história. Se a gente for pegar lá Mesaque, Sadraque e Abednego dentro da fogueira, eles passaram ali, eles estavam presentes, aconteceu uma tribulação, apesar de que ela foi isolada, só com eles, né? Eu prefiro escolher esse do irmão aí, que é mais fácil pra mim. Qual? Esse do mesmo, claro. entendeu? Muito tô interessante com o irmão porque eu gostei desse daí. Não sei, você boa, pode escolher algum desses? Ou não? Não pode. Fique à vontade, pastor. Embora eu não expose a opinião do professor Leonardo, eu tenho que reconhecer. Se você ler o sermão profético de Jesus, em Mateus 24 e 25, não há nada, nem a mais remota referência ao arrebatamento em momento nenhum. Sim. No sermão profético de Jesus, por isso que eu questiono os dispensacionalistas. Você pergunta para qualquer um deles, qual é o próximo evento na agenda de Deus? É o arrebatamento da igreja. Quando os discípulos perguntaram para Jesus o que aconteceria nos tempos do fim, em relação à vinda dele, né, ele não menciona o arrebatamento. Não fala, é como se não existisse. Muito pelo contrário, ele só vai nos advertir, e ai daquele que estiver nos Pois montes, é. ai daquele que estiver no telhado. Ele vai falar assim, orem para que vocês não estejam debaixo da ira do Senhor. Quem vai falar de arrebatamento é Paulo. Em 1 Timóteo 4, a única vez que a palavra arrebatamento é colocada com todas as letras no texto sagrado é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 15 em diante, se não me engano. Enfim, então, ficar insistindo que nós não precisa se preocupar com nada, Deus vai nos levar antes e tal.
Não vai ser assim, gente. Nós temos que estar preparados, temos que criar casca grossa. Não, eu tô preparado, mas eu quero escolher aquele lá é mais... Nós começamos falando de anticristo e acabamos caindo para a tribulação. É. Mas assim, Verdade. com relação, que nem o pastor falou assim, eu quero ser esse daí do meio. Eu prefiro ser pós-tribulacionista. Por quê? Eu quero estar preparado. Se Jesus vir antes, glória a Deus, eu me preparei, mas não precisei passar. Mas se você não está preparado para passar pela grande Aí tribulação, você sofre mais ainda. e a tribulação vem, e você não se preparou, A pessoa vai ficar confusa. Fala, caramba, como é que Deus me deixou passar por isso? Tal, esse é o risco, né? e aí você vai maldizer a Deus e Não, talvez... como eu falei, você... eu tô preparado para o que der e vier, mas só que eu ainda tô com o irmão aí do mês aí, cara. Pra mim, esse irmão aí que falou a verdade. Você pode ser mid, você pode ser pré, mas se prepare para a tribulação. Como é que você fala que você não tem vocação? Eu não tenho vocação para Marte. Então, eu nenhuma. também não tenho. Eu me identifiquei com essa sua fala. Eu gosto, tenho eu vocação. quero ir embora antes, mas não tenho o que fazer. Eu não nasci pra sofrer. Não é de moda. Será que os apóstolos tinham essa vocação, né? Não tinha, não. Pastor. O pastor Paulo Queiroz, ele faz uma pergunta. Queria saber, referente ao número 666, tem alguma coisa que liga ao anticristo? Professor. Bom, a gente vê João falando lá que a gente é número de homem, né? Quem for inteligente que faça as contas. Desculpa, eu não tenho essa inteligência. Eu não consigo ligar e fazer essa conexão aí. Muitos tentaram e muitos erraram. Muitos deram nomes, né, aos bois e muitos acabaram errando, chamando os bois errados. Então, eu tenho essa dificuldade em lidar com esse número aí, eu tentar descobrir ou apontar alguém através dele. A transliteração dos números para as letras hebraicas, a primeira transliteração feita deu Nero César. E por isso, principalmente os preteristas, eles identificam o 666 e a besta de Apocalipse 13 com Nero César. Outros com Domiciano, que é o César redivivo, o César que ressuscitou na mitologia deles lá. Ele era tão ruim, tão mal quanto o Nero. Nero era um homem doente, absolutamente doente. Ele era um sádico, tenebroso. O que ele fez com os nossos irmãos e irmãs do primeiro século é algo assim medonho. Tanto que os historiadores pagãos, não os cristãos, os historiadores pagãos, se não me engano Tácito é um deles, chega a dizer que a crueldade de Nero era tão grande que os idólatras ficaram simpáticos aos cristãos, né? Por verem o sadismo de Nero. E o Tácito fala assim, o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais era derramado, mais a igreja crescia e tal. O Domiciano era alguém muito semelhante, ele é da época dos anos 90, então se o Apocalipse foi escrito nos anos 90, estaria se referindo a Domiciano. Muitos nomes já foram colocados lá, né? Se não me engano, na mitra papal tem uma frase em latim que também transliterada da 666. Quer dizer que era o Papa. Tem nome de gente que fundou denominação que também cabe lá, né? É muito temerário. Mas assim, a gente vai olhar para essa visão preterista. Como que você pode afirmar que o anticristo já veio? E onde que entra Jesus quando ele volta e extermina ele com o sopro da sua boca? E que tempo nós estamos vivendo agora na Bíblia? Bom, a resposta é fácil. O apóstolo João vai dizer na sua primeira e na sua segunda carta que muitos anticristos já apareceram, né? E todos eles têm uma coisa em comum. Eles negam a encarnação de Jesus e negam a Trindade. Então, você que é assim, unicista, põe a mão na consciência, meu irmão. Negar a Trindade é algo muito grave e é característico do anticristo. Não estou dizendo que todo unicista é seguidor do anticristo. Estou dizendo isso. Mas que o anticristo nega a Trindade, ele nega. Entenderam? Se ele nega o filho, ele já nega o pai. Então ele já negou. Então aí negou a Trindade. Né? Por que nós não cremos, por exemplo, da maneira como as testemunhas de Jeová creem? Porque as testemunhas de Jeová negam a Trindade. Pura e simplesmente por aí. Então, se não tem Trindade, então Cristo nem Deus é.
né? Deus é Jeová, Cristo é um Deus. Na verdade, o arcanjo Miguel. Né? É isso que a Testemunha de Jeová ensina. Inclusive, eu acho que é lá no Evangelho de João, no primeiro versículo da Bíblia da Testemunha de Jeová, está escrito lá, né? Um Deus. Um Deus. Mas o reverendo falou que era fácil, mas não respondeu. O senhor respondeu o quê? Que haveria muitos anticristos, mas Sim. não o anticristo. Ele não é o anticristo. O último. O anticristo não. João falou que haveria muitos anticristos. Muitos. Sim. Né? E quem é o anticristo quando ele fala? Todo aquele que nega Jesus. Todo que nega que Jesus veio em carne. Que o Isso. Filho de Deus veio em carne. Né? Todo aquele que negar, ele é o anticristo. Não especificamente Nero, Hitler e Papa, qualquer um. Qualquer um. Se um de nós aqui negarmos, Jesus não é o Filho de Deus. Ele não veio em carne. Nós somos anticristo também. Estamos com o espírito do anticristo. Mas haverá somos anticristo. Haverá né? Não. O preterista não tem como falar isso. Que o anticristo veio lá, ele não veio. Não tem como se afirmar isso. No caso, a besta e o falso profeta. Né? No caso, o anticristo é um poder político. E o falso profeta é um poder religioso. Vão trabalhar juntos? Ele pode ser uma pessoa, como eu falei no começo. Vai ter, assim, um meio onde ele vai agir? Vai ter um meio onde ele vai agir, né? Mas eu creio que vai ter uma pessoa, ele vai ser um líder. Sim, ele vai ser um líder, assim, o que eu acredito, né? Que ele vai ser um líder político. Mas ele vai ter o apoio de um sistema religioso. De outro sistema, Se ele vai ser político, eu já não consigo afirmar também. Não, né? eu consigo ver dessa forma, assim. Ele vai liderar as nações, então ele é um político. Ele é um político. Ele pode liderar, que nem a gente falou, através da tecnologia. Ele pode ser alguém que se levanta na tecnologia. O Bill Gates também já foi apontado como... Exatamente, e hoje estão falando do Tesla. Hoje estão falando do Elon. Do Elon Musk, né? Quem? Elon Musk. Elon Musk, da Musk, Tesla. Da Tesla. Porque, como eu falei, ele pode controlar todos os dados ali e trazer uma rede social, sei lá. De alguma forma pode ser, não estou dizendo que é isso, né? Mas ele é uma pessoa, porque como que ele vai entrar no templo e oferecer um sacrilégio de Eu acredito que ele é uma pessoa. Ainda assim, eu acredito que ele... Como Jesus foi uma pessoa também. O anticristo, ele é uma emulação de Jesus. Tanto é que no Apocalipse, o falso profeta tem a aparência de cordeiro, mas a voz do dragão, né? Então, o sistema religioso vai tentar confundir os seguidores de Jesus, dizendo, esse é o... Mas vocês viram uma matéria uma vez? Porque assim, quando a gente fala de um sistema religioso por trás, para isso acontecer, também tem que haver um ecumenismo, tem que haver uma unificação das religiões para dar voz para um. Né? Para dar voz para um. Aí não sei se vocês viram uma matéria uma vez daqueles hologramas. Você viu uma vez isso aí? Você viu? Não, eu não vi essa matéria, não. Diz que ia colocar o quê? Ia colocar nesse holograma, eu vi, assim, vagamente, eu não lembro agora com detalhes, mas disse que ia surgir no céu o holograma, ia aparecer Jesus, vindo nas nuvens, ia aparecer, acho que Maomé, ia aparecer Buda, e das maiores religiões do mundo, e eles iam dialogar entre eles, aparecendo no holograma, que as pessoas iam acreditar que eles estavam unidos. É uma teoria muito louca, né? Mas assim, porque assim, quando a gente fala que vai ter um poder religioso por trás, vai ter que ter essa unificação. Por isso é o perigo do ecumenismo, né? Que eu tenho minhas resistências. Vamos lá, pastora. Gustavo de Abreu, a passagem que fala, 2 estarão numa cama, um será levado e outro deixado. 2 estarão no moinho. É literal? Pois o problema é que no final da tribulação, o anticristo perseguindo todos, o mundo acabando e uma pessoa trabalhando no moinho e a outra dormindo numa cama. Também é estranho a passividade desses personagens. Boa pergunta. É Gustavo, né? Aí, professor, quero ver se o senhor sair dessa. Então, há uma grande dificuldade nisso, mas é fácil de responder com relação à grande tribulação. Muitos vão estar numa casa e às vezes a pessoa não vai estar crendo ali. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, com o pós-tribulacionismo, mesmo eu crendo nessa linha, quando fala que vai vir aquelas pragas como escorpião, né? E eles vai ferroar ali a pessoa, e a pessoa vai sofrer durante 5 meses, como se fosse uma ferida de escorpião mesmo. E aí eu fico pensando, né? Se eu estou numa família, um exemplo, não é o exemplo lá de casa, mas se eu creio em Jesus e minha esposa não, ou vice-versa,
e a gente tá ali e vê o outro sofrendo, né? Passando por aquela situação, como que a gente vai reagir, né? Porque é assim que fala, né? Um vai ser levado e outro vai ser deixado para trás. Eu vou ver ela sofrer em determinado momento, quando Jesus voltar, um vai ser levado e o outro vai ficar. Mas eu não sei se a gente vai estar livre disso. É possível que isso ocorra, né? Se o texto está falando que um vai ser levado e outro vai ser deixado, provavelmente vai acontecer isso. E eu creio que nós crendo, eu não passando, por exemplo, se for o caso que for eu que estou ali crendo, eu sou crente, minha esposa não. Me perdoa, amor. Mas você é não crente aqui no momento. E eu vejo ela sofrendo ali. É muito fácil você ver alguém que não crê em Deus, ao sofrer e ver o outro não sofrendo, ele vai começar a blasfemar contra Deus. E a palavra diz isso, que eles vão blasfemar, né? As pessoas que seguirem a besta, eles vão fazer o quê? Quando a ira for derramada, eles não vão se arrepender. E muito pelo contrário, eles vão começar a blasfemar muito mais contra Deus. É aí que eles vão se enfurecer contra Deus e o nome de Deus. Talvez eles se enfureçam porque ao ver alguém do seu lado que não vai estar sofrendo e ele vê que só ele está sofrendo, talvez isso estimule ele a blasfemar contra o nome de Deus. Amém, reverendo? É isso mesmo? Eu tô querendo achar esse versículo que o Gustavo mencionou. É Mateus, né? Ou não? Eu acho que é Mateus 24, só que Mateus eu não tô achando. 24. Ele não fala o texto? Então, eu não tô achando, não. Vamos lá, eu acho que... Porque, pelo que eu me lembro, viu, Gustavo? Estou falando de memória, pelo que eu me lembro, esse trecho, um será tomado, outro será deixado, esse tomado não é o arrebatamento, é o tomado para juízo. O deixado é que escapa. O tomado é tomado para juízo. Eu salvo melhor juízo, né? 24, 40 ou 41. 40, 41? É isso mesmo. Ah, tá lá. É juízo mesmo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. O dilúvio levou a todos, certo? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo. Um será levado, como o dilúvio levado para juízo, condenado, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada para o juízo e outra será deixada. Portanto, vigiem. Quem é que vai ficar deixado? Quem que vai permanecer? Quem vigiar, né? Então, esse levado não é o arrebatamento, não é salvação, é juízo, é condenação. É levado de roldão, vamos chamar assim. Puxa vida, essa eu não sabia, não. Essa eu não sabia. É que a gente, veja bem, o grande problema é que quando a gente lê Mateus 24, e a gente já tem uma ideia dos mapinhas lá, acontece isso, depois aquilo, que a gente aprende o esquema, aquilo que o professor falou, nós queremos colocar a fala de Jesus num esquema. Então aí a gente enxerga o arrebatamento aqui. Mas está errado, o Jesus está falando, o dilúvio levou a todos, e assim vai ser também quando o Filho do Homem vier. Um vai ser levado, o outro deixado. O salvo é o deixado e o levado é o perdido. E o detalhe da época de Noé aí é que a chuva caiu e eles continuaram lá. Eles não foram retirados da terra. Mas estavam dentro da arca, né, irmão? Protegidos por Deus. Assim como na praga do Egito, eles estavam dentro da casa. Tá bom. Tá bom. Tem mais pergunta, pastora? Amém. Estou aqui para achar a irmã. Ela está procurando uma irmã. Será que ela foi levada? Não foi levada. Um comentário pequeno. Ela pergunta o que vocês acham do INRI. Só não estou encontrando aqui o nome da irmã. O Henry Christ. Isso. Ai, meu Deus do céu. Você entrevistaria o Henry Christ? Eu queria, cara. Pra quê? O que você perguntaria pra ele? Só pra dar views na internet. Falar Só sério. se for, né, pastor? Não, vou ser sincero, aquele cara é cômico demais, né? Mas como é que tem tanto seguidor? Eu vi a entrevista dele no Jô Soares, eu fiquei escandalizadésimo.
Eu fiquei escandalizado. Eu nem sei quem é. Para você ver o poder de sedução do diabo. Porque o Henrique Cristo é um palhaço. É um palhaço. Palhaço. Tá bom. Ele é Não assumido. é nem um líder que Não. faz nada, né? Ele é ridículo. Mas eu vi professores vestidos de azul, aquela túnica azul, que fazem parte da igreja dele. Tem as Henriquetes. As Henriquetes cantando e tudo. Gente inteligente. Falei, olha como o diabo cega. Ele cega de forma assim, estapafúrdia. Porque como é que vai seguir um cara Será que daquele? eles paga pro cara? Deve pagar bem, né? Porque não é possível, né? Ah, sei não. Ó, Porque, não, é uma... Eu lembro dos debates dele com o Padre Quevedo. não, então. Aí O Padre Quevedo é inteligente, né? Pois é. Agora, o Henrique Cristo, o que ele tem... Meu, não tem nenhum sinal, assim, né? Pra você pegar, olhar pra um cara daquele ali e falar assim... tipo assim, não dá nem pra chamar nem de anticristo, porque é um palhaço. É um bom. Não sou capaz de opinar. É cômico demais. Passemos pro próximo. O pastor Paulo Queiroz pergunta sobre o sermão profético de Jesus, no versículo 25, se ele está falando para aquela geração ou para os judeus, para quem que ele está dizendo? Muito bem, eu vou ler aqui. 25? Acho que é o capítulo 25, né? O capítulo 25. 25? É a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, Capítulo 25. né? O grande julgamento, que vai separar, né, os bodes dos cabritos, as ovelhas dos cabritos, tal. Se for, é para todos nós. O senhor não crê no julgamento das nações? Sim, para todos nós. Todos nós somos a nação. Então, se ele estava falando da parábola das 10 virgens, ele estava falando de preparação. Assim como ele vem no capítulo 24, ele vem falando os fatos que vão acontecer, depois ele vem falando de estar preparado. Né? A parábola das 10 virgens fala de preparação. Uma igreja que vai estar vigilante, né? Que vai estar atenta aos sinais. Por isso que eu falo da importância da gente se atentar à palavra de Deus e estar vigilante. Né? Como a gente fez na abertura do culto, né? A minha opinião foi, do culto não, do nosso curso, que a minha opinião de estar atento, né? O vigiar é por conta disso, para a gente poder estar preparado para receber o Senhor. Mas como que vocês explicam a parábola das 10 virgens? Porque assim, são 10, certo? Sim. E até sei qual é a pergunta. É a igreja, né? As 10 virgens são a igreja. São a igreja. E como é que 5 foi, 5 ficou? Como é que vocês explicam isso? Posso? É lógico, o senhor é o convidado. Joio e trigo. Joio e trigo ou não. E até os mesmos crentes desatentos. Mas o crente desatento é joio. O joio é a igreja? O joio está na igreja. Mas ele é a igreja? Não é igreja. Não é igreja. Ele está na igreja, é diferente. O trigo é trigo, joio é joio. Certo. Um produz fruto, outro não. Então, mas as 10 virgens não é a igreja? Estão na igreja. Então, Quem está na igreja hoje não é considerado crente? Não é estar na igreja. Tipo assim, é a igreja. Ele se parece. Né? O joio e o trigo, qual que é a diferença? Eles se parecem. A diferença entre eles é o quê? Um dá fruto e o outro não. Então ele se parece. Se está na igreja, ele é igreja. O mundo entende ele como? Igreja. Né? É uma pessoa que está ali, está pregando um evangelho falso, que, né, como a gente falou, tem algumas denominações hoje, que hoje eles não pregam mais o evangelho puro e simples, né? Como já dizia C.S. Lewis, né? O evangelho puro e simples, mas as pessoas estão achando que elas são igreja, mas elas não estão atrás mais do que é, do arrependimento. Eles não estão mais buscando Jesus dessa forma, eles estão buscando Jesus para si mesmo. Então eles se parecem. Eles vão estar com a sua candeia pela metade. Até certo ponto eles estão se enchendo, mas eles não estão com ela completamente cheia. Eles estão deixando certas coisas de lado, né? E aí, qual que são os assuntos aí? A minha interpretação é um pouco diferente, né? Eu vejo que Jesus está usando de figuras para alertar sobre a necessidade de estar preparado. Então eu já vi vários irmãos, né, muito queridos, dizerem: não, a parábola das 10 virgens são sobre Israel, né? As virgens são Israel, então o Israel messiânico e o não messiânico, né?
Mas eu não creio nisso. Eu creio que o texto, tanto Mateus 24 quanto 25, é para todos. Apocalipse não é para o povo do passado, nem para o povo só de agora, né? Nem do povo que vai viver às portas da volta de Cristo, como nós achamos somos nós, pode não ser, né? É para todos. Há mensagens espirituais ali. Não só sobre o futuro, mas mensagens espirituais. Sim. E a parábola das 10 virgens, você tem que estar preparado, porque pode não ser do jeito que você espera. As virgens esperavam que o noivo chegasse logo. Todas elas. Mas o noivo não chegou. O noivo tá Não foi do jeito que elas esperavam, como eu estou dizendo. Não pode não ser do jeito que a gente acha que vai ser, né? E aí, 5 delas, que não estavam preparadas para a eventualidade de estarem erradas na sua expectativa, perderam a oportunidade, né? A porta se fechou, né? Então, eu creio que essa parábola, assim como outras do homem, o dono da casa, que fica vigilante, porque se ele soubesse a hora que vem o ladrão, ele não deixaria o ladrão entrar, e bababá, são parábolas de vigilância, coisa que a gente não tem feito. Nós não temos nos esmerado na vigilância, justamente pela prevalência de um ponto de vista pré-tribulacionista, dispensacionalista até a raiz dos cabelos, né? Onde tudo já está definido, tudo está certinho, está tudo revelado em Daniel, Zacarias e Apocalipse. E não é assim, gente. Não precisa ser assim. Pode ser diferente. E se for diferente, eu não vou estar preparado. E o que na prática é estar preparado? Na prática. Aí que tá. Conhecer as artimanhas do diabo. Uma das coisas que o diabo tem feito no movimento neopentecostal é ridicularizar a si mesmo, né? Agora parou, mas houve tempo em que você assistia na televisão uma determinada denominação ridicularizando o demônio encarnado nas pessoas, o que geraria até processo, né? Botava o endemoniado lá fazendo coisas ridículas para ridicularizar o demônio. Tá vendo como o nome de Jesus é poderoso? Olha o que ele faz com o diabo, né? E aquilo não era encenação, não. Aquilo era real. O diabo se fazia de besta para iludir as pessoas, né? A permanecerem no erro. Essa é a grande verdade. O diabo sabe enganar. Ele sabe enganar. Ele enganou anjo. Não vai enganar a gente? Então, como é que você pode evitar ser enganado pelo diabo? Conhecendo as escrituras e sendo esperto aos sinais que aparecem. Então, é natural que o que tem acontecido no mundo hoje? Óbvio que não. É evidente que não. 50 anos atrás, quando boa parte de nós já estava viva, o que acontece hoje seria um escândalo dos escândalos, né? Seria absurdo. E hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Vocês estão falando da causa LGBT? Passou, isso já é fichinha. O que está sendo promovido agora são os trisais, né? A união de um homem com 2 mulheres morando na mesma casa e os 3 se amando, sim, ou 2 homens e uma mulher, que nem na historinha da Aline e seus 2 maridos, e por aí vai. Tem também união de homem com animal. Homem com animal. Nos Estados Unidos e na Europa, em alguns países, já tramitam leis pasme se quiser, dizendo que os pedófilos amam as crianças e esse amor tem que ser respeitado, assim como o amor entre 2 homens ou 2 mulheres, ou um homem e 2 mulheres e um homem, enfim, é amor. Então tem que ser respeitado. O pedófilo, ele ama a criança. Isso está sendo discutido. Vai virar lei em algum lugar. E aí? Aumento da iniquidade. Todas essas coisas que são discutidas em algum momento da história, elas vão acabar chegando pra gente. Chega, lógico que chega. Né? Não tem pra onde você correr muito. E eu sou da seguinte opinião, que quanto mais você se debruça nas escrituras, que é Romanos 12:2, né? Você renova a sua mente, e a sua mente é transformada pela palavra de Deus, que faz você nunca aceitar esse padrão do mundo. É um padrão, né? Então não vos conformeis com esse mundo. Então você só não vai conseguir conformar com o mundo se você estiver conectado com a palavra. Se você estiver
terceirizando isso, entregando essa responsabilidade para outro, só no culto dominical, indo lá na igreja e recebendo uma... Você vai se perder, infelizmente. Agora, se você, como foi falado pelo Weber e pelo Léo, os sinais estão aí. Então, quem é esperto, né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja, ele vai sempre identificar. Opa, isso aqui a Bíblia já preveu que ia dar errado. Ou isso aqui a Bíblia já sinalizou que ia dar errado. Assim, pode ser até a teoria da conspiração que eu vou falar. Mas, assim, a gente anda esperto. Porque quando foi falando do Covid, por exemplo, depende da forma como a gente se expressava, a gente parecia que a gente era retrógrado, parecia que a gente era imbecil. Mas eu até falei para algumas pessoas, falei, como que é uma preparação assim de tudo, né, cara? Que nem até essa própria a medição da temperatura, algumas coisas que foram acontecendo, que vai acontecer no decorrer da história, que vai sinalizando para realmente mostrar que o fim está muito próximo. Preparando as pessoas. Então, quando houver a leitura do tal do... Vamos supor que seja um microchip, a marca da besta, né? Vamos supor, eu não creio, mas vamos supor. Então ninguém vai estranhar a marca, nós estamos acostumados a dar a mão. Por isso, então, exatamente. Porque o Léo falou do celular na mão, beleza. Mas a Bíblia também fala de uma marca na testa. Então, quer dizer... A marca na testa eu resumo como aquele pensamento firme que você tá preso a isso aqui. Eu não sei se você já viu alguém que tá viciado no celular, ele faz isso, ó. Coloca... Não consegue soltar isso aqui da mão. Não sei se já perceberam alguém que tá viciado. Ele colocou de lado, não tem 2 segundos, começa a falar com você e já... Então ele tá viciado naquilo ali. O negócio tá na mente dele. Ele tem que pegar, ele tem que ficar toda hora olhando. Não foi direta não, né? Não, mas vamos lá. E falando com relação ao que vocês estão falando, a leitura dos tempos, nós estamos fazendo esse plano de fundo para a manifestação do anticristo. Vocês acham que a marca da besta vai ser algo assim descancarado? Não vai. Eu já tenho uma interpretação muito mais assim figurada. Eu acho que marca na mão e na testa fala de atitudes e ideologia, que é o que já está no mundo. Não, mas assim, vai ser algo que vai ser condicionado. Você vai ter que fazer ou vai ter que ter para poder adquirir algo, né? Então vai ser condicional. Condição para você participar da sociedade. Para você participar da sociedade, né? Exatamente. Por exemplo, que nem... Uma identificação. Vamos dar um exemplo. Que nem a própria... Olha como é que é sorrateiro. A vacina, teve uma época aí. O que aconteceu? Começaram a tramitar em vários lugares que você só podia entrar no estabelecimento se você fosse mostrar essa carteirinha. Então, assim, não estou dizendo que é a vacina. Estou dizendo assim que... É a preparação. É a preparação. Pra você porque isso foi em nível mundial pela primeira vez. Vale lembrar disso. Onde o mundo inteiro se uniu em prol de uma causa. Na história foi a primeira vez. Que aí sim, a verdadeira pandemia. Pandemia. Então, essa é uma preparação óbvia, né? Bom, vamos lá. Tem mais pergunta? Bom, Clóvis, é possível haver arrependimento verdadeiro para alguém que recebeu a marca da besta? Professor. Eu creio que não. Eu acredito que não também. Minha opinião é não. Porque ele já fez uma escolha. Ele adorou a besta, já era, né? Mas se ele foi enganado? Ele foi enganado por quê? Ele não estava vigilante. Mas não tem um texto em Apocalipse que fala sobre isso? Que aquele que tem a marca não está lá? Qual que é o texto? Quem são os que vão ter a marca, para começar? Quem que vão ser os que vão ser enganados? Aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida. Ah, então aí a teologia soterológica calvinista vai salvar o professor, né? Quem não está... Mas a Apocalipse é claro falar isso. Aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida são os que vão ser enganados pela besta. Mas pode ser que João tenha colocado aqueles que ainda não estão com o nome escrito. Né? Não, mas não se a pessoa se arrepende, ouve a pregação, né? Ouve a gravação desse podcast. Puxa, fui enganado. E agora o que eu faço? Será que Jesus vai fechar a porta para ela? Mas eu acredito, Weber, que não vai ter essa possibilidade da pessoa, quando surgir isso, dela aceitar essa marca inocentemente. Eu acho que não vai ter mais. Não é assim, pô, eu fui ingênuo. Não, eu acho que vai ser uma coisa assim. Descarada. Descarada. Ela vai saber. Talvez ela vai até desprezar. Como estou fazendo com muitos assuntos aí. Ah, não, isso aí é radicalismo, pô.
Então ela vai aceitar, ela vai ter ouvido falar, o pai falou, a mãe falou. Por isso que é a importância também de preparar a próxima geração. Uhum. Porque a próxima geração, eles estão vulneráveis. Eles não... E uma das coisas que tem acontecido no mundo, assim, assombrosamente, o mundo cristão é uma ignorância bíblica como nunca se viu antes. Nunca teve tanto acesso à Bíblia em todos os formatos e linguagens possíveis e nunca se desconheceu tanto as escrituras como no nosso tempo. É um negócio assim diabólico mesmo. Diabólico mesmo. É uma coisa horrível. Então, é sobre isso que o pastor Paulo Queiroz aqui, ele fez um comentário sobre o anticristo. Vou resumir um pouco o comentário dele. Ele diz que o anticristo, ele se manifestaria como anticristo nos seus 3 anos e meio finais, porque se ele se revelar como anticristo no início, então todo mundo vai saber que ele é o anticristo. Então ele só se revela como anticristo depois, porque senão todo mundo vai saber e não vai segui-lo. Então ele vai se manter mascarado para que as pessoas, principalmente nós, né, cristãos, a gente não perceba que ele é o anticristo e o adora. Ah, mas vamos perceber, certeza que vamos perceber. Porque quem está antenado nos sinais, no mínimo vamos desconfiar. Opa, tá muito bom para ser verdade. No mínimo a gente vai desconfiar. Uma paz mundial. Tudo dando, no mínimo a gente vai com o pezinho atrás, eu acredito. Então, pastor, quem que vai desconfiar? Só quem conhece. Aquele que tem um pouco de conhecimento da Bíblia, aquele que entende um pouco de escatologia, que pelo menos lê a Bíblia, né? Não precisa entender a escatologia, mas se ele lê a Bíblia, ele vai conseguir analisar os fatos. Mas a gente tem muito cristão dentro da igreja que não conhece a Bíblia. Mas você imagina o pessoal mandando a gente, igual o Bartimeu, mandando a gente calar a boca. Você não tá vendo, mano? O cara tá resolvendo o problema do mundo, você tá com teoria de conspiração aí, falando que o cara é o diabo, falando. Cala a boca, meu. Cala a boca. Deixa esse cara. O cara tá resolvendo, pô. Eu tava com minhas contas tudo atrasado. O cara. Olha a moeda forte que tem agora no país. Olha a saúde como é que tá. Olha como é que tá o desenvolvimento do mundo. Então assim, o cristão, para ele ser cristão de verdade na manifestação do anticristo, ele vai ter que ter posicionamento forte para não ceder. É igual o filme lá do Deixados para Trás. Né? Mas o cara vai ter que fugir para algum lugar aí para ele poder ser um cristão verdadeiro, genuíno, porque não aceitar esse modelo, esse sistema, será algo extremamente desafiador. Respondendo ao irmão, eu creio que não vai ser descarado, tá? Não vai ser assim, eu sou anticristo. Ele não vai se declarar o anticristo em momento algum. Ele vai ter atitudes, e só quem perceber que ele está tendo essas atitudes que vão contra tudo que é Cristo, que vão tudo que é Deus, aí quem tiver antenado vai perceber. Mas se a gente estiver indo nesse relativismo, indo embora, você pode todas as coisas, né? Você é assim, né? Você pode ser quem você quiser ser, né? Não tenha regras, não tenha leis. Quem acreditar por isso aí vai ser enganado. Apocalipse 13 fala que ele vai blasfemar contra Deus e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, as questões espirituais vão virar chacota. Mais ou menos que nem a Porta dos Fundos faz, né? Exatamente, já temos hoje isso. Então vai ser normal, a gente vai estar anestesiado para isso. Anestesiado, exatamente. Nós vamos estar anestesiados. Aí fala assim, quando que a gente vai ter a completa certeza de que é ele? Quando ele entrar no templo e oferecer o sacrilégio terrível. Mas aí ele não vai fazer isso no começo, ele vai fazer no fim. Não, vai ser paz. E muitos vão estar lá, exatamente. Nós vamos estar em paz, ele não vai ter se declarado, mas quem tiver antenado vai estar desconfiado. No fim de que período que ele vai fazer isso? Dos 3 anos e meio. 3 anos e meio, isso. Que é onde vai ser na metade da vai tribulação. ser rompido, né? Tá. O acordo com as nações. Mas nesse meio tempo, quem é cristão que espera por Jesus, ele vai estar no mínimo desconfiado do cara. No mínimo, né? No mínimo incomodado. Incomodado. E vai começar a ser aquele retrógrado que vai falar assim, não, eu não vou aceitar isso aí que ele falou, não. Eu não vou colocar, não. Eu não vou. E a gente vai começar a rejeitar algumas das propostas. Porque a marca, a suposta marca, ela vem no início da implantação do seu sistema. Isso. Né? Não é isso? Isso. Que vai impedir a gente o quê? De ter livre comércio. Para segregar. É quando ele segregar os seus seguidores dos seguidores, que o Apocalipse chama de seguidores do Cordeiro. Então, aquilo que eu sempre falo, na Bíblia, no Apocalipse em especial, não existe isentão.
Ou você adora a besta ou adora o cordeiro. Ou você segue a besta ou segue o cordeiro. Não tem neutro, né? Cara, você olhando assim, mas como um cristão genuíno vai parecer um ridículo mesmo, né? Nós vamos ser taxados de loucos. Loucos. Habitolados. Porque com certeza. vocês não estão participando, cara, do que Deus está fazendo no mundo. Deus vai estar em segundo plano. Aqui, reverendo, trazendo o texto que eu estava comentando sobre, escritos no livro da vida, Daniel 12:1, tá assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Né? Amém. Aqui está falando da grande tribulação, uma angústia como nunca houve. Jesus fala exatamente essas palavras de Mateus 24. E ele fala o quê? Quem lê Daniel, Quem lê Daniel entenda. entenda. Então você vai ler aqui Daniel, você vai entender. E todo aquele que se achar escrito no livro da vida vai ser livre. Aproveitando que Daniel a tá gente na sabe sala. quantas pessoas vão ver esse podcast depois, mas como é que a gente faz para escrever o nosso nome nesse livro aí? Aceitando Jesus, crendo que ele é o Filho de Deus, que ele veio em carne. O único mediador entre Deus e os homens. Amém. O anticristo, Gustavo, o anticristo dominará no mundo todo ou em uma região? Pelo que entendi, será em uma região, mas no final ele liderará todas as nações contra Israel. Exatamente, vai sendo uma crescente, né? Ele vai vir ali liderando a região, vai se destacar e quando ele for se manifestar, ele já vai estar liderando, fazendo uma união global, né? E ele se destaca na Europa. Sim. Isso é importante ressaltar. Por isso a importância dessa guerra lá, Sim. ressuscitando todas as guerras europeias, né? Napoleão já foi tido como anticristo porque ele era europeu, Hitler, mesma coisa, né? O anticristo de plantão atualmente Macron. é o Emmanuel Macron, É o Putin. o líder... Não, é o Emmanuel Macron. Não é mais o Putin que está na guerra? Não, porque o Emmanuel chama Emmanuel, Ah. nome de Jesus, e Macron significa o grande. Nossa, E ele tá, o cara nem assim, aparece. segundo principalmente os dispensacionalistas, o cara, eu tava vendo na internet esse dia, o cara montou realmente um monte de indicador afirmando, é o Macron. Ah, mas Não tem como afirmar um negócio desse. Né? o Putin veste bem melhor a fantasia de anticristo, né? O Exatamente, Putin. ele tá agindo. Bem melhor. Se a gente for ver, tem um outro contexto aí, acho que é em próprio Daniel mesmo, se eu não me engano. Mas enquanto você procura aí, só falando. Pode falar. Do anticristo a gente tá falando, mas assim, eu queria. Se dá pra sinalizar quem vai ser o anticristo, o que vocês acham que será o falso profeta? Assim. Essa é uma pergunta muito boa. Hoje é anticristo, né? Falso profeta. Mas vamos falar. Sobre o anticristo, será que o anticristo pode vir dos Illuminatis? Illuminatis de fato existe ou é teoria da conspiração? E agora? Não, realmente, é válido, tudo é válido. muitos dizem que há uma conspiração. Pode ser que sim. É válido, eu não Não descarto digo que não. não. Eu não descarto também não. Pode ser sim que tenha uma conspiração aí, mas que venha do meio deles, eu não sei. É um sistema de governo que tem aí, já tá estabelecido no E mundo. que tudo combina no... Não sei. Mas, Um governo a pergunta mundial? do falso profeta, que vai ser um sistema religioso. Você acha que ele vem da onde? Ele vem do protestantismo, vem do Islã, vem do catolicismo? O que na opinião de vocês aí? O que vocês pensam? O professor que eu entrevistar. E aí? Qual é a pergunta? Do falso profeta. Sim. Porque ele vai ser um sistema religioso. Você acha que ele vai partir do protestantismo, do catolicismo, do islamismo? O ponto principal é que eu não creio que ele vai ser um Um líder religioso? Ele pode ser um líder religioso que vai estar acompanhando o anticristo, né? Ele vai ser parceiro ali. Vai ser. Muitos creem que o anticristo vai vir do Islã, né? Há grandes indicadores apontando ali Eu creio nisso. que ele vai vir do Islã. Se for nos nossos dias, tem que ser. Né? Sim. Então, com certeza ele vai estar acompanhando porque ele vai operar maravilhas e milagres, é o que fala a palavra. Um líder islamita, reconhecido em todo o Islã, chegaria a dizer, olha, é o seguinte, Alá me revelou que
o nosso... podemos remover o Domo da Rocha e permitir que Israel faça o seu templo lá, não tem problema. Nenhum islâmico vai reclamar. Pronto, resolveu. Agora, se vai qualquer outra pessoa, vai ter guerra, ter que como tem tido. vai arrumar briga com isso. Né? Outra coisa, os judeus, os muçulmanos radicais dificilmente seguiriam qualquer outro líder. Qualquer outro líder. Eu creio que, se for nos nossos dias, o anticristo E se um cara desse que você falou, já vai ganhar a admiração dos cristãos. Né? Claro. Poxa, o cara né, olha como ele é da paz. Olha só como é que o cara Ele é da paz. E o falso profeta, mais ainda. Eu acho que a expressão falso profeta é uma expressão profética. Porque, assim, na reza islâmica, está escrito só Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Uau. Então Eles não aceitam que Deus tem um filho. Não. Né? Jesus é um profeta menor, mas é um profeta. Sim. Mas Maomé é um profeta de Alá. Mas teve um irmão aí que falou alguma coisa aí, né, pastor? Aqui do número 666. E Perguntou de onde seria. Conectou com Alá. Conectou com Alá. E dá uma olhadinha aqui. Alá em 666? Não dá. Dá uma lida aí pra senhora ver. O L e o A são diferentes no número. O A é um número, o L é outro. Como é que pode ser 666? Não sei, ele fez uma conexão aí. Ah, já sei. Tem algumas versões antigas da Bíblia em que não é 666, é 616. Mas tem uma explicação. Se você entrar na tradução, como é que chama? Versão transformadora, nas notas de rodapé, a Bíblia de Estudo da versão transformadora explica isso. Que os copistas gregos que não conheciam o hebraico acharam que estava errado 666 e puseram 616. Aí talvez deu Alá. Não sei, certo? A pastora vai achar ali, porque eu não lembro qual que é a complexidade que ele falou. Mas o número é 666 mesmo, 36, porque é uma emulação da perfeição de Deus, que seria 777. Né? É o número do homem. O homem é o número 6. É uma palavra grega que significa Fala no lá. microfone. É uma palavra grega, uma palavra islâmica que significa lá. O 616. 666. Não. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Em algumas versões antigas gregas, em vez de 666, está 616. Aí dá Alá. Agora, se for 666, não tem como dar Alá, porque os dois 6 do primeiro e do fim, tudo bem, é a letra A, certo? Mas e o 6 do meio? Entendi. Seria A. Tinha que ser tudo repetido É assim, lógico. pra dar certo, né? Mas tem versões que falam 616 mesmo. Mas você vê a importância, a riqueza de estar discutindo isso, porque tudo isso aqui vai trazer um sinal, um alerta, né, um interesse das pessoas entenderem o assunto, porque é importante falar sobre isso. Mas o tempo está correndo demais e a gente precisa ir embora. Terminando, só mandar um abraço aqui para o Mochi, acho que é assim, Vasconcelos. Será que o anticristo será homossexual? A gente já falou sobre isso. E o Clóvis, eu creio que o falso profeta é a besta que surgiu da terra, é o Papa. E é isso. Bom, então o poder do Papa vai estar redivivo, porque hoje ele não, Hoje coitado, tá falido. não manda nem na Igreja Católica. Como que ele vai operar maravilhas e milagres? Eu nunca vi. Eu quero abrir um parênteses aqui para mandar um beijo pra minha esposa, que tá sempre assídua ali, reclamou comigo, falou assim, você nunca comenta meus comentários, você nunca falou pra mim, falou. Pois é. Então um beijo no seu coração, meu amor, e ela falou pra mim parar de comer amendoim. Por quê? Eu não sei, que eu sou o cara Você está que mais dando come. muito trabalho para ela, pastor? Pastor! Eu aproveitei também para mandar um para mim, porque agora vai causar ciúmes, né? Ah, Manda Amor, pastor um também. beijo. eu não preciso mandar, eu posso dar um beijo. Minha esposa está aqui. E eu não deixo ela aparecer nas câmeras, porque ela é linda demais, e aí vai surgir aí competição e não dá. Aí não é bom. E ó, inclusive meu filho Josué tá aqui no estúdio também. Josué Peixoto, um guerreiro de Deus, tá ali. E o Lineker É o que mais fala, você viu? Né? Atrapalha até. Fala o tempo inteiro. O comentário do Henrique Cristo foi o que fiz. Ah, tinha que ser. Tinha que ser. Tá bom. Gente, muito obrigado. Olha, semana que vem nós vamos entrevistar o autor de um livro extremamente importante e extremamente útil para a igreja de hoje.
Presta atenção. O livro trata de como você, em 72 horas, consolida uma conversão. Para a pessoa não se converter hoje e amanhã já está desiludido com o evangelho, virar o desigrejado e tal. Como fazer para, sem lavagem cerebral, tá? Como fazer para, em 72 horas, você consolidar uma vida. O livro é esse aqui e nós teremos o privilégio de ter o autor dele numa entrevista exclusiva aqui no Se Não Vejamos, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Pastor, considerações finais. Inscreve no canal, deixe seu like, compartilha. Vamos ajudar a gente aí, porque a gente está muito empenhado em bater esses 1000 inscritos logo. Para mim vai ser uma festa, que a gente vai fazer uma grande celebração aqui desses 1000 inscritos que a gente vai bater aqui no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, foi muito bom participar com vocês. Toda a participação de vocês aí faz toda a diferença aqui no programa. A gente está realmente crescendo junto com vocês. As perguntas enriquecem o nosso podcast. E é muito bom demais estar com você aqui toda segunda-feira. Muito obrigado ao professor Leonardo Lima, que dá aulas no curso de escatologia do Templo Vivo, né, aqui na cidade de Extrema. E muito brevemente nós teremos o nosso aparelho de televisão para podermos fazer entrevista até com os astronautas que estão na estação orbital, né? Em qualquer lugar onde chegar a internet haverá um entrevistado do Se Não Vejamos. Você pode mandar inclusive sugestão de quem você quer ouvir aqui. Henrique Cristo está fora da lista, tá bom? Amém? Uma consideração final também, Sim, vou colocar. senhor. Independente se você é pré-mid, pré-ira, pós-tribulacionista, eu creio que o importante é que você se prepare para isso. Eu também não tenho vocação para Marte, pastor. Mas eu tenho que me preparar para ter meu pescocinho cortado, não tenho o que fazer. Os do primeiro século foram, né? Então, e fala dos decapitados. Fala. Quem são os decapitados que vêm da grande tribulação? Né? Com certeza vai acontecer. O importante é que você esteja preparado, né? Você quer ser pré? Amém, tudo bem. Mas se prepare. E se isso não ocorrer da forma que você pensa? Você vai chegar preparadinho no céu. Detalhe, né? Importante que ele falou, o que é outro ponto forte também pro Islã é a decapitação. Eles decapitam, exatamente. Isso é bem interessante também. É outro Muito ponto forte né? isso. Mas eu sei que os irmãos vão ser decapitados, mas eu tô subindo sem decapitação. Tá Eu já fiz a minha bom. escolha. Já. Sei. Você anda direitinho, que senão a tua esposa te decapita, tá bom? Amém. Um ósculo santo, Deus abençoe e até a próxima.